Fala Vitrais, estamos começando mais um Vitral Podcast. Sou o Madison Barreto. Eu sou Bruno Santana. A gente está recebendo... Fala seu nome. Flora. Não, mas tem aquele... Fala o sobrenome que a gente não Ngunga. sabe falar. Ninguém conhece, Sim. ninguém sabe falar. Flora Ngunga. Ngunga. E Luísa Carnevale. Carnevale. Isso. Olha É só só que nome sobrenome assim, é só nome forte. chique, né? Muito legal. Meu Kelvin. E hoje é um episódio especial Não dá, sobre né? o Tim Keller. Eu Sim, acho que exatamente. desde um dos primeiros episódios, teve um episódio que foi de perguntas, assim, tal, a galera mandava perguntas, e aí uma pergunta que alguém mandou foi: se você pudesse trazer qualquer pessoa, viva ou morta no Vitral, quem você traria? Aí eu falei, então vou falar um vivo e um morto. Aí eu falei, o morto, C.S. Lewis. É isso e tal, né? E o vivo, Tim Keller. Então, Que era mas o- aí era a nossa Que é o vamos C.S. trazer. Lewis da nossa geração. É, o C.S. Lewis da nossa assim. geração. É isso. Muito louco. Então, assim, o Tim Keller. E a gente já falou ao longo de alguns episódios, inclusive, assim, acho que uma semana antes do Tim Keller falecer, a gente tinha falado e tal, que tava aprendendo inglês, tava estudando inglês pra Exato. entrevistar o Tim Keller. E o nosso convidado, que foi o Sada, ele falou assim, ó, eu acho que é mais fácil o Tim Keller aprender português antes de você. Sendo o Tim Keller. É muito Entendeu? real. E aí passou poucos dias, né? Então eu fiquei É. muito triste, assim, com o falecimento dele, né? Nem me Mas temos a oportunidade ainda de ler os livros, né? Tem muito material aí e poder conversar sobre isso, né? Tanto que não marcou, mas eu creio que é um dos autores que mais influencia o Vitral, né? É, muito do que a louco. gente acredita e fala aqui, né? O Tim Keller, ele tem uma obra muito vasta, assim, de campos de assunto, né? E é um dos teólogos contemporâneos que mais consegue fazer esse diálogo, né? De fé, cultura, trabalho e temas, né? Muito atuais, né? Ele escreveu sobre racismo, né? Sobre trabalho, sobre assim, fé, política. sobre oração. Então, não falta um tema que o cara... Parece que o cara conseguia falar muito bem, profundamente, sobre muitos temas, né? Isso é muito difícil alguém falar assim. Eu não sei falar de 2 temas profundamente. E o falar cara de um? falava de vários, né? Fala E de você comparou aí com... Você disse, olha, nós temos o C.S. Lewis como uma pessoa morta que influencia a gente, e nós tínhamos o Tim Keller. Mas, não desmerecendo o C.S. Lewis, mas o Tim Keller é uma pessoa que ele consegue traduzir as coisas. Então, várias pessoas costumam dizer o seguinte: ai, meu Deus, você entendeu cristianismo puro e simples do C.S. Lewis, eu não entendi nada. Aham. Então, o C.S. Lewis, ele era um acadêmico, né? Então, não é tão simples. Eu sei que várias pessoas adoram postar frases do C.S. Lewis, Sim. né? Como se fosse Clarice Lispector. Não sei. Mas ele é muito profundo, não que o Tim Keller não seja, mas ele sempre escreveu É muito denso, né? muito A escrita denso. dele A escrita dele é muito Porque denso. Quase E um meio texto filosófica, universitário, né? Quase um texto universitário. que ele Exatamente. escreveu. E o Tim Keller, ele tinha essa noção de que existe muita coisa boa escrita no mundo, mas precisa ser traduzido. Quando eu digo traduzido, tem que ser uma linguagem que alcance as pessoas, né? E ele fez isso em muitos livros. Porque ele Mas tinha um... isso foi muito proposital, né? Sim. A gente teve a oportunidade desse final de semana ter uma aula com o Guilherme Puxa o de microfone Carvalho um pouquinho aí. desculpa, sobre missões. E ele deu uma introdução maravilhosa e ele puxou muito para a questão do Tim Keller, porque existe hoje eles dão o nome de sociedade, me lembro o nome, gente, criativa. Uhum. Sociedade criativa? Acho que é isso, se não me falha a memória. E o Tim Keller, quando ele abriu lá a igreja em Manhattan, quando ele foi para lá, o alvo dele era essa classe criativa, sabe? Que são pessoas ali dos 24, 25, não sei se é 20 ou 24, 25 até os 35 anos, que eles falam dos 3 T's, né? Que é tolerância... Ih, minha memória tá péssima depois do Covid. Acontece com vocês? Normal. Seu A minha sempre foi péssima. Então tá tudo bem. Eu nem Mas, precisei de Covid. é uma galera assim nova, inovadora, que não necessariamente tem os estudos formais e tudo, mas que tá gerando economia na sociedade, que tá fazendo um desenvolvimento criativo muito legal e tudo. E a gente tem que saber comunicar com essa galera. Então ele fez a questão eu acho que ele trouxe a teologia para o dia a dia, obviamente, essa prática da teologia, mas de um jeito acessível justamente para alcançar essa parcela. Sim, sim. E aí alcançou
geral, porque obviamente é um movimento mundial, né? A gente vê, começa um pouco mais cedo lá, mas vem pra cá e tudo, Rio e São Paulo já estão aí bombando, Belo Horizonte também tá aí com essa classe de uma forma bem expressiva, e a gente lê, e aí tem substância, né? Tem resposta pro que a gente precisa para alcançar essa galera, pra gente também, porque nós fazemos parte dessa classe, assim. Sim. Então, da gente poder entender o que fala. Enfim. Sim. Não sei nem se a gente pode falar que a gente faz parte dessa classe, mas... Ele não foge das questões, né? Isso é muito incrível, realmente. Porque o Tim Keller é um pastor atento ao seu tempo, né? Então ele tem esse toque pastoral, né? Na escrita dele. Que o C.S. Lewis não ia ter, né? Ele não era um pastor, ele era um acadêmico. Né? Então ele não ia ter esse tato pastoral. Se ele estava ali rodeado de acadêmicos, né? E todo mundo diz isso. Todas as pessoas que você vê falando, as pessoas que conviviam com o Tim Keller, eles falavam assim que ele era um pastor que ele compreendia sobre o lado acadêmico, mas era na igreja local onde ele se formou. Sim. E isso é lindo. Não quer dizer que eu estou criticando aqueles pastores que são mais acadêmicos, porque tem de tudo. Tem perfis, né? Mas é muito legal, assim, porque eu acho que no dia a dia da igreja local, bem, eu acho que, por exemplo, quando você começa a ler os livros dele, e você começa a pensar, gente, mas é isso que eu vivo. Nossa, gente, mas é isso que eu vejo no meu dia a dia acontecer. Então ele realmente, ele estava na igreja local sentindo, porque às vezes eu sinto, quando eu ouço, isso não é uma crítica aos pastores acadêmicos, mas às vezes eu ouço alguns pastores que eles vêm trazer certas prescrições que você sabe que esse pastor não convive com esse grupo X. Porque senão não ia prescrever dessa forma, né? Então aí você vê o Tim Keller que a sensação é de ele conversou com alguém na igreja local. É tato, né? Assim, né? Falta ele tem um tato, sabe? Você vê quando ele faz as perguntas tão cirúrgicos, tão assertivas, sabe? Chegam ali, cara, ele tá dizendo, cara, ele é um cara evangelístico, né? Um pastor evangelístico, e ele prezava muito pela igreja local, né? Então, eu acho que isso faz com que não só a galera do... Por exemplo, tem um livro que é A Fé na Era do Ceticismo. Obrigada. Esse livro é um livro que a galera mais intelectual, a galera acadêmica, vai amar, né? Porque tem toda uma apologética e tal. E então, isso faz com que o Tim Keller seja para todos, né? Então, não somente adolescentes, jovens, a galera que ainda não tá vivendo coisas, a galera que ainda não tá questionando coisas muito profundas, também vai servir para você, né? Então, isso é muito legal. Muito legal. E falando em legal, isso aqui é só uma prévia, tá? Do papo, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Só a introdução, uma pitadinha aqui. Enquanto a gente não continua, a gente tem uns recados aqui pra vocês, recados vitralísticos, tá? Que é o seguinte, se você gosta desses papos, tá vendo pra onde o papo vai? Papos profundos, né? Isso é muito legal, eu fico muito feliz, porque o Vitral, ele é esse lugar onde eu saio super inspirado, assim, a me aprofundar mais em diversos assuntos, saio super inspirado a estudar mais, né? Digamos assim, que eu percebo que eu preciso. Enfim. Mas enfim, muito legal. E se você gosta de toda essa vibe, toda essa nossa energia aqui, você pode nos ajudar a continuar existindo, sendo um vitralista. O que é um vitralista, né? Vitralista é a nossa comunidade. A gente criou aí um grupo pra gente ter os nossos parceiros, mantenedores desse projeto. A gente acredita muito que isso aqui é uma espécie de missão mesmo, afinal de contas a gente está falando de tantas coisas relevantes aqui para a vida de tantas pessoas, né? E a gente acredita muito que esse diálogo cultural que a gente faz, que essa ponte que a gente estabelece com várias áreas é muito importante para muitas pessoas. Então, a gente quer muito fazer com que o Vitral cresça cada vez mais e se estruture também, né? A gente fala sempre que a gente fez um orçamento básico aqui para dar uma melhorada no nosso som aqui, e ficou R$8.000. A Flora e a Luísa falaram que vão doar uma parte grande desse valor, tá bom? Mas enfim, a gente precisa de ajuda também, e a gente precisa que vocês nos ajudem. Então, você quer se tornar um vitralista? Você tem 3 opções aí, tá? Você pode ser um pedacinho, você pode ser uma vidraça, ou você pode ser um mosaico com os valores de R$15, R$25 e R$40. Você concorre a sorteios de livros, você concorre
a sorteio de brindes, né, que as pessoas trazem aqui pra gente, você também tem desconto nos nossos eventos, nos meus eventos, nos eventos do Madison e nos eventos que a gente vai fazer também do Vitral em breve, hein? Sim. Em breve, hein? Por favor. Vão ser uns negócios, vai ter coisa legal aí, tá? Enfim, então você tem muitos benefícios e é claro, né, além de todos esses benefícios, você ajuda pessoas que estão fazendo algo que você acredita que seja legal, né? Se você tá aqui, com certeza você fala, pô, legal. Se não ajuda a gente, se não gosta da gente, gosta de quem tá aqui. Não, de tabela, pelo menos, né? É que tem muito podcast que é assim, né? A gente gosta dos entrevistados. Exato. A gente não gosta do entrevistador. Não tem problema não gostar da gente. Então apoie pelos entrevistados. Vamos fazer uma versão que é só as respostas, né? Sem as nossas falas, né? Mas é isso, galera. Então, se você quer apoiar o nosso projeto, você pode ser aí um vitralista. Você pode também fazer fazer doações pontuais através do nosso Pix, apoie vitral@gmail.com, né? Com valores, sei lá, acima de R$1.000, tá tudo certo. Não, sacanagem. R$1, R$2, 10, tudo tanto faz, ok? Você nos ajuda bastante com qualquer valor. É isso? Não, aí, galera, isso de R$1, a galera pensa assim, não, mas R$1, o que vai ajudar e tal. Mas imagine-se, normalmente, a média que a gente tem por episódio, somando Spotify, YouTube, é umas 300 pessoas que escutam. Imagina se 300 pessoas mandassem R$1 pelo episódio que ela ouviu. É verdade. É loucura. Entendeu? A gente pagava as contas. Aí, entendeu? Deus. Aí... Pagaria as contas. Aí Deus podia me levar. Sim, tava bom. Nossa, por favor. Mas assim, outra forma também, a gente é afiliado aí da Amazon, Magalu e Shopee, mas principalmente da Amazon. Se você for fazer compras lá, use nosso link, tem aí na descrição. Ajudou no financeiro esse mês, hein? Ajuda bastante aí as comissõezinhas da Amazon. Não custa mais nada para você, é só usar nosso link, fazer as compras normal. E a Amazon nos dá uma comissãozinha, que também ajuda muito o nosso financeiro aí. Livros do Tim Keller, do C.S. Lewis e de todos. Compra aí. Esse aí que você gosta. Você tá ouvindo esse episódio do Tim Keller, com certeza você vai querer comprar alguns livros depois de ter ouvido. Então, compre já no nosso link da Amazon. Sim. Que vai ser muito bom. Então é isso, né? É isso. Vamos às nossas de volta. Voltando às nossas programações. Então, pessoal, eu queria primeiro que vocês duas, assim, se apresentassem um pouco aí, né, pra galera. A gente já recebeu a Flora aqui há um tempo atrás, mas talvez a pessoa tá chegando aqui, né, de paraquedas, aí se apresenta e depois a Luísa se apresenta pra nós aí também, por favor. Bem, pra mim é sempre difícil me apresentar. Bem, meu nome é Flora, eu sou angolana. Bem, eu sou anglo-brasileira agora, né? Minha Hannah Montana, que tem o melhor dos dois mundos. Anyway, então, eu faço parte de um projeto que chama Projeto Agostinhas. Então, tenho que falar sobre o Projeto Agostinhas, onde a gente fala sobre a temática racial pelo prisma cristão, né? E eu sou mestranda em linguística descritiva, a minha área é fonologia do inglês, e, bem, eu acho que eu tenho que dizer que eu sou um gado do Keller. É isso que eu ia falar. Faço parte desse grupo seleto, né? Seria isso. E eu sou amiga da Luísa. O que é o gado do Keller? O que é? Privilégio A gente chega lá no gado do Keller. Vamos ouvir a apresentação da Luísa. Então, é porque eu faço parte de um grupo no WhatsApp que se chama Gados do Keller, né? Eu leio o Tim Keller há muitos anos. E tanto que, recentemente, bem, logo após a morte dele, eu peguei os meus devocionais antigos que eu vou escrevendo e guardo. Gente, sério mesmo, eu menciono ele a todo momento. Caramba. A todo. E eu sou daquele... Eu inventei. Quando eu inventei o seguinte. Quando eu leio o livro de alguém, eu falo que eu estou conversando com a pessoa, né? Então, quando você pega o meu devocional, tá assim... O Tim Keller me falou, ele me falou que os deuses, eles não cumprem nada que prometem. Sei lá, eu escrevendo isso, né? Eu vi que a todo momento ele realmente me influenciou, né? E aí, nisso, eu encontrei na internet. Porque esse grupo no WhatsApp são pessoas que eu fui conhecer
eles ano passado, boa parte deles ano passado. Mas na internet, coisa do Twitter, do Instagram, eu descobri que existem outras pessoas que também são gados do Kelly. E aí, de repente, hoje a gente tem um grupo e a gente... Sério, o grupo que eu mais falo, né? Às vezes eu não consigo acompanhar a galera, mas sério mesmo. Tem 2 grupos que eu mais falo no Instagram, que é... grupo de Instagram? Não, no WhatsApp, tá. perdão. No WhatsApp tem, tipo assim, acho que são 3 grupos. O Gados do Keller, ele, sério mesmo, é de manhã, de tarde à noite, e as meninas do Projeto Agostinhas e da Lavanda. Gente, sério, é de manhã, de tarde à noite. A gente tem um grupo de oração, tipo, oração dos gados do Keller. Sério, sempre a gente olha lá. O Keller é santo padroeiro. Sério, a gente entra pra ver se tem oração pra gente orar, né? E é maravilhoso, assim, sabe? A gente tem pastores, né, que são gados do Keller, que eles... Foi o Vitor Fontana que criou a ideia de criar, vamos criar um grupo pra oração. O pastor lá, que a gente tem pastor, o Cacau e o Vitor Fontana. E tem sido maravilhoso, assim, porque lá eu aprendo muito, porque tem um tanto de acadêmico lá que diz umas coisas que eu nem sei, nem entendo, mas eu tô lá aprendendo. Então, a gente realmente percebeu, porque quando o Tim Keller morreu, a gente sentiu muito. A gente já tava mal quando o filho dele postou no Twitter falando assim que papai tá voltando pra casa e a gente tá assim, não, será então que... Ai, meu Deus, voltando pra casa, ficamos muito preocupados. Tenso mesmo. Ai, vamos orar, ai, meu Deus. A gente já tava muito preocupado com isso, porque o Tim Keller, ele... o câncer dele não é algo do ano passado. Ele já vem nessa batalha há muitos anos. Então, quando a gente pensava... Quando alguém da família dele postava uma mensagem, porque ele tá mal, vamos orar, a gente pensava, não, a gente vai orar e daqui a pouco ele vai seguir, porque quando ele melhorava, era um melhorar de escrever um novo livro, um melhorar de participar de uma, de uma conferência. Então, eu achei que, gente, sério mesmo, eu achei que eu iria conhecer o Tim Keller. Eu sempre brincava assim, eu super achei. Olha só. Porque eu conheço... pela internet, tem um cara, assim, que me segue, que é o Isaú McCullough, e ele segue o Tim Keller. Eu pensava, não, o Anthony Bradley também, ele me segue no Instagram, e um dia eu vou conhecer o Tim Keller. Eu achei que eu iria conhecer. Super possível, porque dizem que a gente tá a 5 pessoas de qualquer outra pessoa do mundo. Exatamente. Nossa, isso iria acontecer, mas não aconteceu. Então eu senti muito. E, infelizmente, eu só vou ver ele na glória, né? Só vou ver o Tim Keller na glória. Mas, realmente, ser gada do Keller me ajudou até a firmar na minha fé, né? Porque, apesar de ele não saber que ele era o meu pastor, ele me admoestou, ele puxou minha orelha muitas vezes enquanto eu lia. E a gente teve essa conversa, né, quando ele faleceu. A gente mandou no grupo na mesma hora. Eu falei assim, nossa, é um sentimento tão duro pra alguém que eu nem conheci, mas eu sentia que eu conhecia, porque eu sentia que eu era mentoreada por ele. O tanto que ele me ensinou, o tanto que eu aprendi, o tanto que realmente cada livro que eu lia dele tinha uma mudança de postura e tudo na minha vida, mudanças práticas, né? Não são só coisas teológicas ou abstratas, são mudanças práticas. Sim. E aí a gente sentiu essa perda diferente, né? É verdade. Muito louco. O Keller Pode falar. Eu acho que ele é um cara tão relevante que ele é relevante até indiretamente, né? Porque ele é relevante para muitas lideranças, por exemplo, né? E tem muitas coisas... Eu fui perceber, por exemplo, quando a gente falava lá na igreja sobre a formação da nossa igreja, sobre as estruturas da nossa igreja. E aí o Guilherme, né? Citava muito o Keller sobre igreja, né? Então, até indiretamente a gente está sendo abençoado de várias formas por ele, né? Pode falar. Aí você ia se apresentar, eu queria né? que você se apresentasse. É verdade. A gente... São vários parênteses, né, que a gente abre aqui e tal. Porque a gente tá falando de Tim Keller, não tem jeito. O resto tudo é secundário. Exatamente. Bom, meu nome é Luísa. Eu, na verdade, minha primeira formação foi em arquitetura e urbanismo. Aí depois... Eu não queria, porque eu sempre... eu quero missões. Mas minha mãe, não, vai fazer um curso primeiro. Aí, em seguida, eu fiz teologia. E aí, fui missionária durante 5 anos no sertão brasileiro. Depois voltei. Tô cursando psicologia, mestranda em teologia, aconselhamento cristão, que é a minha área. Que legal. E fiz uma especialização também em aconselhamento cristão, com ênfase em temperamento, numa instituição americana. E, enfim... Não faço parte do grupo do Gado do Keller, mas me transformei com os escritos dele, de fato. E a gente
eu tô no meu ano sabático do TPG, que é o Teologia para Geral, é um Instagram que eu criei com 2 amigos meus há uns 2 anos atrás, porque assim que eu voltei do campo missionário, eu tava aprendendo muita coisa, porque eu entrei no mestrado logo e tudo, e eu falei assim, cara, eu preciso passar isso pra galera de lá. Só que tinha distância, né, e tava meio que na pandemia e tudo, quando eu voltei, e às vezes você manda uns textos, assim, do Pedro Dutti, de alguém, assim, que você acha muito legal, só que a galera, às vezes, não tem paciência de ler ou não quer absorver, porque são textos mais robustos, assim, né? Uhum. E aí, eu conversei com esses meus amigos, que esse meu amigo é pastor, o Carles, Sim. que hoje está à frente do Teologia para Geral, e ele também tinha muito interesse em escrever para jovens e tudo. Ele já falava um pouco sobre isso no Instagram dele, inclusive, e aí a gente se juntou com a Azoka, que é uma designer excelente, todos nós nos conhecíamos da missão mesmo, e aí a gente bolou o Teologia para Geral para falar de teologia de uma forma acessível para a galera poder consumir pelo Instagram mesmo, né? Porque normalmente tem que ser textos rápidos e tudo, mas interessante, mesclando um pouco com cultura pop, com essas coisas assim. E deu certo, e a gente fez 2 clubes do livro com livros do Timothy Keller, porque ele era nossa marquinha registrada por lá também. Tudo que a gente falava tinha ele no meio, Era assim. o Papa, não. É. O padroeiro, o santo padroeiro. E Flora nos acompanhou, a gente foi nossa convidada especial durante os 2 clubes que a gente fez. A gente fez do Deuses Falsos e do Significado do Casamento. E foi legal. muito legal. Muito bom. Muito legal. Que massa. Dos que estão na mesa aqui, né? Assim, a gente tá com 2 egos transformados. Sim, espero que os nossos 4 egos aqui estejam sendo transformados. Não, o meu foi por esse aqui, o meu foi. O meu tá... Uma sim, pancada, esse aqui é absurdo. Esse livro não tinha, ele não podia ser tão pequeno não, velho. Pois Porque... Porque Mas a gente não ia dar conta demais, não ia, cara. verdade. Não ia. Mas assim, ele Porque te humilha dói. porque assim... Se fosse é o quê? assim, a gente não ia aguentar chegar no final. Porque dá o quê? 1 hora de leitura. Só pra que você mim fica dá umas assim... 5, mais ou menos. Você deu conta de ler em Não, uma só que- sentada? Só que assim, você apanha tanto assim que você fica o resto do mês Você tem que assim, absorver. e o resto da vida depois tentando viver isso aqui, né? Porque é um canivete, assim, que vai lá Mas no É seu um livro coração que você tem de que uma ler vez, todo né? ano, porque Sim. é muito É, fácil da tem que gente ler. esquecer. A gente vai se desviando fácil. A gente lembra e a gente fala assim, mas não é tão assim também, né? Nossa, seu ego não é tão ruim assim. É muito louco. Eu fui muito surpreendido, assim, por essa leitura, porque esse jeito do Keller pensar o ego, tipo assim, pra mim não... Sei lá, eu não tinha ouvido em lugar nenhum falar algo assim, né? Essa ideia do como o ego dói quando ele tá inflado, né? Tem essa história. E eu acho que esse primeiro texto que ele analisa aqui, eu tô lembrando que Coríntios, 1 Coríntios 3, 21, aí quando ele fala sobre Paulo falando sobre si mesmo, né? Cara, que louco isso. Aí eu percebi muito melhor essa questão de como olhar para mim mesmo com uma visão equilibrada, né? E eu acho que quando um autor trata de algo tão forte assim, eu acho que é aí que ele pega a gente, né? Tipo assim, com uma visão de si mesmo, né? Porque um autor pode falar sobre visões teológicas no sentido de algo mais distante, né? Digamos assim. Mas ele falou de algo tão, tão profundo, né? E com um livro tão pequeno, foi tão assertivo. Vocês não gostam, né, desse livro? Né? Não, eu acho que ele é Como é um que foi? ótimo... Ele é uma ótima alternativa para muitos livros que a gente tem hoje em dia, inclusive cristãos, que vão muito para uma abordagem um pouco mais... Como que eu posso dizer de uma forma simpática? Ruim. Não. Péssimo. Mas às vezes, Aquele coaching assim, de você tem que se valorizar. isso. que Sim, vai claro. para um lugar da autoestima que te eleva de uma certa forma que não é bíblica, né? E aí ele traz a importância da gente olhar para esse assunto que tá tão em voga hoje, porque tá todo mundo escrevendo sobre isso, à torta e direita, as pessoas estão falando, porque é uma coisa que tá no coração, né? Obviamente é o ego. Mas de uma forma bíblica. Então, eu gosto dele ser pequeno, porque muitas pessoas, infelizmente, hoje em dia têm preguiça, né? De ler. Então, eu acho que é um livro que dá pra ler, apesar de eu achar que tem que ler devagar, porque você tem que... uma facada, a gente tem que ir absorvendo. E é uma ótima alternativa para esse tipo de literatura que eu não acho tão benéfica, pelo menos. Sim, não é. Enfim. Não, esse livro... Não, Pode falar. eu não... A questão é o seguinte,
hoje, quando você vê nas redes sociais, principalmente, eu digo nós evangélicos, mas não quer dizer que eu tô falando que o Madison faz isso, né? Na verdade, tipo, o mundo inteiro tá muito combativo, né? Então você entra nas redes sociais, não importa se você é evangélico, se você é ateu, a galera tá muito combativa. E quando elas combatem, elas estão dizendo, eu posso, eu sou, aqui do lado tá tudo bem. E aí é um problema, principalmente para nós, cristãos, que temos a consciência da nossa natureza caída, do nosso ego inflado. E aí eu fico vendo, assim, os comentários... Deveríamos ter, pelo menos, né? Deveríamos. Ter, assim. Eu fico vendo o comentário dos meus irmãos, não sei nem... Não dá pra saber quem são os meus irmãos em Cristo nas redes sociais, né? Não é só simplesmente colocar um versículo lá na bio. Mas eu vejo, assim, que a forma como parte da igreja brasileira tem evangelizado nas redes sociais, elas estão colocando o ego delas na frente. Porque tem uma frase ali no Ego Transformado, que na verdade é um versículo que o Tim Keller tira de Paulo, que ele diz assim, olha, eu até me considero inocente, né? Mas eu prefiro não ficar com o meu veredito e nem das pessoas que vivem ao meu redor. Sabe? Porque quando você vê nas redes sociais as pessoas conversando com as outras pessoas, elas estão realmente dizendo, olha, eu sou inocente e por isso eu bato na sua cara, sabe? E é muito fácil, principalmente pessoas que crescem, eu cresci num lar cristão, cresci nessa atmosfera cristã, religiosidade, e aí, sério mesmo, quando eu li Ego Transformado, foi um tapa na cara que pois é, né? Eu costumo falar que brincar que o cristão, as pessoas que crescem no meio cristão, às vezes, não todas, eu diria eu falo eu, né? Que cresci, a gente cresce no lar cristão e acha assim, eu sou cristã, tipo, acha que é por herança, né? Que meu papai e mamãe são cristãs, então eu também sou, já tenho o meu lugar lá no céu, né? Então, e geralmente o pensamento é um pensamento bem nada a ver, porque você pensa, poxa, eu não roubo, eu não mato. Eu não bebo, geralmente. Eu não bebo, tipo assim, eu não faço isso ou aquilo, e a pessoa já se sente, E aí vem um Tim Keller, e ele vem e me apresenta esse livro, Deus Pródigo, pra me lembrar, Flora, você é o filho mais velho. E eu sempre, antes de ler esse livro, eu ficava meio bolada, assim, sabe? Porque o povo ficava falando muito, do filho pródigo, e ninguém ligava pro mais velho, ficava meio... Mas eu acho que eu ficava assim, porque eu sou... Quer dizer, eu tô tentado não ser... tem uma tendência maior pra ser o filho mais velho. Pra ser o filho mais velho. Duas, né? Pois é, e aí... Eu falo assim só porque a gente é amiga, tá, gente? Não tô julgando a irmã aqui, não. Não, mas eu concordo, independente. Nós duas Você tem esse problema mesmo. Temos essa tendência, não. É verdade, Nós duas temos claro. uma Foi bom você tendênciazinha. falar isso. Porque... Eu já tava pensando mesmo. E aí, na ordem, então eu li o Deus Pródigo, e o Tim Keller tava falando, tá vendo, Flora? Você não vale um quibe, menina. Para de achar que você é tudão só porque você cantava na igreja com o Madison na PIB. A gente cantou no mesmo coral, não cantou? Sim, a gente fazia provavelmente tudo. Teatro, coral, nossas famílias eram super intensas lá na PIB, né? Então a gente cresce achando, tipo, não. Tipo assim, eu sou o máximo, né? Aí tem Asaf lá em Salmos, né? E Asaf, ele reclama assim com Deus. Ele fala assim, de nada me valeu a pena manter o meu coração puro, porque o sol brilhou sobre os injustos também. Tipo assim, a pessoa achando que vale alguma coisa, mas na verdade não sabe nada. Aí o Tim Keller fala, cara, você não entendeu que você é o filho mais velho e você ainda não tá querendo Deus. E aí, pra mim foi bem difícil perceber que eu era o filho mais velho. É doloroso, porque... Você percebe que você tá numa relação com Deus de tipo assim, o que Deus vai me dar? Porque eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. E aí me apareceu o Deus Pródigo e vem na ordem o Ego Transformado e Deus falando assim, olha, Flora, você esquece tudo aquilo que você fez lá na PIB, na Vila Marília, na IBC, onde quer que você tenha passado, porque aquelas coisas até boas que você fez na igreja foi graça de Deus na sua vida, foi bom
pro seu coração, mas não porque você, não, isso não te deu um cartão pra dizer assim, olha, agora você salva, né? Não, isso não te deu o veredito de tipo, agora você salva. Não, você tem que dar glória a Deus pelas aquelas coisas boas que você viveu sendo cristã e vivendo dentro dessa cultura. Mas, Flora, o seu ego tá inflado, sabe? E você realmente precisa que Deus aí venha aí, se for um balão, né? Dá uma espetadinha. Uma espetadinha. E aí eu percebi, assim, sabe? Aqui doeu muito, porque depois que eu brinco, assim, não foi essa ordem, né? Mas, tipo assim, eu percebi que eu era o filho mais velho, e aí descobri esse ego todo, e através desse ego todo, Deus foi me mostrando os ídolos do meu coração, né? E aí, nossa... E interessante, assim, ao ler esses 3 livros, porque não é tipo assim, é um problema que talvez eu tenha. Com certeza eu tenho esses problemas. Eu tenho ídolos no meu coração, eu tenho problema com o meu ego, e eu ou sou o filho mais velho, ou sou o filho mais novo, entendeu? Pois é. É isso, assim, é um problema que você tem, não é uma coisa assim de, eu vou ler assim, nossa, isso aqui realmente, o Bruno, ele precisava ler esse livro. Exato. Que é pra gente mesmo, né? Tá A gente deixa no chão ao ler, né? Não, é muito louco. Aí tem uma citação... Perdão. Mas só uma citação que eu achei legal. Esse aqui é o seu? Eu acho que esse é o Esse é o dela. Então é o que você mesmo marcou. Então. Provavelmente você vai me dizer que não conhece ninguém assim. Mas você e eu podemos ser desse jeito se continuarmos nos passos de Paulo. Posso começar a me alegrar com as coisas que não giram em torno de mim. Eu resgatei isso aqui porque é uma coisa que explodiu minha cabeça aqui foi, a questão não é só a forma que você pensa de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Sim. Cara, isso foi muito louco. Eu sou escritor de ficção e tudo mais, e a ficção, né, os livros e filmes, eles sempre têm um personagem protagonista. E todas as outras coisas da história, por fim, vão contribuir ou não para aquele protagonista. Então, a gente tem uma síndrome de protagonismo na nossa vida também. Total. De achar que as coisas, tudo que tá acontecendo, tá cooperando pra nossa vida. Assim. Então, sei lá, se o trânsito garrou, nossa, isso aqui então tem a ver comigo, de repente foi um livramento, não sei o quê. Ou se, eu fiz uma prova concorrendo com 2.000 pessoas, e aí se eu passei ou não passei, é uma questão minha, mas e as outras pessoas? Mas a gente pensa na gente como protagonista. Você coloca no centro o tempo todo, né? Então, a gente tem essa síndrome de protagonista, e eu acho que eu tinha bastante, assim, eu acho que quando eu era mais novo, então, aí que eu tinha até trilha sonora, assim, da minha história toda, né? Quem nunca? Não, aí você vai envelhecendo, você vê que o mundo não tá nem aí pra você, basicamente. Você é uma formiguinha nesse... Envelhecendo ou amadurecendo, né? Porque Sim, às vezes você vai a gente amadurecendo. envelhece e não Bem necessariamente. Dito. Verdade. Mas eu acho isso muito interessante que você falou da síndrome do protagonista, porque eu tava pensando nisso essa semana. Como que os escritos do Keller, ele te traz muito para esse lugar de colocar Cristo no centro. E aí é por isso que eu falo que o ego transformado, ele é muito diferente a respeito da questão da autoestima e tudo. Que ele fala assim, cara, não pense tanto em você, porque o resto do mundo tá falando, pense em você. Sim. Se coloque no primeiro lugar e tudo mais. E isso também me traz muito a questão do Deus Pródigo, do livro, porque ele me marcou muito, porque eu acabei ele numa crise. Eu falei assim, eu lembro que eu fechei o livro e fiz assim, mas e aí? E aí, o que eu faço agora, Chico? Porque a gente tá acostumado a escutar a parábola do filho pródigo, sempre muito batendo no filho que foi embora. Algumas pregações, sim, falam do filho mais velho. Mas o livro do Timothy Keller a respeito disso, no final, ele quase que chega e, tipo assim, realmente, não tem jeito mesmo. Pro filho mais velho, não tem jeito pro fariseu. Entenda, não é isso que ele fala, obviamente, leia direito o livro. Eu não estava lendo com um bom coração, provavelmente. Mas eu acho que é muito isso, assim, me ajuda aí que eu tô perdendo as palavras que eu tive Covid. Mas é a questão da gente, tipo, cara, é Deus. Porque quando eu acabo de ler esse livro, eu falo assim, realmente, não tem nada aqui pela força do meu braço que dê certo. Não tem nada. E aí, eu li esse livro bem na época que o Guilherme de Carvalho fez 2 pregações a respeito disso na Esperança. E aí, no final das contas, ele fala,
esse exemplo de filho mais velho não é o exemplo que a gente tem que seguir, porque ele não conseguiu festejar. E ele estava até teoricamente no seu direito, porque o cordeiro era dele, mataram para poder fazer o churrasco pro irmão mais novo, sem a autorização dele. Ele podia estar, né, com ódio louco da vida e tudo mais, como ele ficou. E ele não foi celebrar com o filho mais novo. Uhum. E aí ele fala assim, a gente não pode ser assim, a gente tem que ser como o filho mais velho, Jesus. Que é isso, que foi o que você leu aí no Ego Transformado. É se alegrar com a conquista do outro, mesmo que aquilo tire de mim algo, porque eu não sou o centro. Uhum. O centro é Cristo. As coisas convergem porque... Então, eu acho que o que ele faz em todos os livros, quando você vai lendo, você consegue ver um fio condutor em todos eles. Obviamente, a graça de Jesus. Claro. Mas de um jeito... Parece uma música, sabe? O compasso da batida da música, que é certinho, assim. Você vai lendo os livros e, cara, faz muito sentido. Parece que é a continuação de uma música, assim. Não sei se eu tô viajando muito, Eu concordo. mas é a sensação que eu tenho. Uhum. Então, foi um Música livro é uma que boa- me quebrou. É uma boa Eu não imagem. sou muito Eu da área da gostei. música. Não, gostei, mas, é uma enfim. boa imagem. Gostei. Muito bom. Mas é uma coisa que fica muito na minha cabeça, isso. Tipo, porque hoje em dia o discurso é, você é o protagonista da sua história, Uhum. faça acontecer. E aí tudo remete à força do braço, ao ego, à autoestima lá em cima e tudo mais. E a Bíblia tá falando tudo o oposto. Então ele traz isso num contexto equilibrado, Uhum. que você consegue entender a graça e descansar nessa graça, que ela é suficiente. Porque também, em caso contrário, a gente pira, né? Sim. Sim. Pra quem tem mania de fazer as coisas com a força do braço. Uhum. Inclusive, por exemplo, quando eu li esse livro aqui, o legal foi... a gente tem essa ideia do ego transformado grande demais, mas ele fala também contra essa autocomiseração, né? Ah, eu sou pobre. Eu sou não sei o que, eu sou péssimo, blá, blá, blá. E eu me peguei exatamente nesse lugar, assim, sabe? Eu sou péssimo e tal. Porque, Só que aí... porque a gente pode se orgulhar da humildade. É, assim, de pensar, não, eu não tenho esse problema de ego, eu sou tão Aí humilde. ele, então, ele só que- pega a gente na curva É. de um lugar que é Sim, assim. Olha, quando você fica pensando nisso, na verdade, você está pensando muito em si mesmo, no sentido de que você se vê como num lugar que você poderia ser, ou que você... ou seja, você está pensando demais em si mesmo, e por isso você fica se comparando com uma outra coisa, digamos assim, né, com esse ideal e por aí Sim. vai. Então esse autoesquecimento cura isso também, né? Cura essa autocomiseração também, cura esse pensar menos de si mesmo. Então não é pensar nem menos nem mais, é pensar como Deus pensa. Então assim, é esse equilíbrio que ele traz, porque a gente acha que quando é pra baixo, né? Aí tudo bem, né? Tipo assim, não, se eu fico só falando mal de mim mesmo, etc., então eu sou muito humilde, né? Sim. Mas tá errado Não, também. não tem vítima. Caramba! Não Por tem quê? Pera aí, vítima. Keller, deixa eu. E eu gosto desse... A frase aí, a né? frase, né? Talvez subtítulo. Sim. A humildade que brota do evangelho e traz a verdadeira alegria. Eu lembro que... Eu acho que até escrevi sobre isso no meu devocional, porque teve uma época na minha vida que eu ouvia muito de pessoas próximas falando, nossa, Flora, mas você é uma... Você... Me elogiando, assim, subindo a minha moral. Não, mas você é uma pessoa cristã e não sei o que, papai. Eu tava muito em crise com certas decisões que eu tava tomando na minha vida, assim, em casa. Aí eu chegava, assim, chegava, assim, num grupo, assim, que encontrava toda semana, e eu falava, ai, gente, meu pecado tem sido esse, e não sei o que, e eles falam assim, Flora, isso aí não é pecado, Flora. Isso me deixava um pouco confusa, até que eu fui ler, meu Deus, até que eu fui ler, e as coisas ficaram claras, porque, por exemplo, algumas pessoas falavam assim comigo, Flora, você é tão generosa, porque você deu dinheiro pro fulano, você não sei o quê. E aí, enquanto eu lia o Ego Transformado, eu lembrei de uma situação na minha vida que eu tinha recebido uma pessoa lá em casa. E eu lembro que ela tinha pedido pra eu fazer alguma coisa pra ela. Eu não tinha nada pra fazer, mas eu achei ela tão folgada. E aí eu falei assim, não consigo não. E ela, sei lá, acho que ela tava passando tempo na minha casa e eu acho que ela ia, não sei se ela ia pra academia, não importa o que ela ia fazer. Mas eu não quis ser generosa.
E aí, quando eu tava lendo aí eu pensei assim, poxa, Deus, será que quando eu sou generosa, porque eu quero, é porque o meu ego tá assim, eu sou generosa, então é a minha vontade aí, sabe? Não é um ego realmente humilde. E aí eu fiquei... Isso aconteceu com todos os livros. É como se eu estivesse olhando pro espelho e eu não gostei daquilo que eu vi. Ué, mas os meus amigos, eles não falam que eu sou generosa? Que, tipo, dinheiro não é um problema? E aí eu falei assim, cara, mas o que significa ser generosa? Porque aí que eu vi que, às vezes, até aquelas boas obras que a gente entende como boas obras, a gente tem que ver qual que é a raiz, qual que é a intenção. Então, o Tim Keller, ele realmente não deixa ninguém fugir, porque ele vai sondar todas as suas ações. Aí eu falei assim, ai Deus, eu não quero... Deixa eu fechar esse livro aí, porque aí fez sentido quando o Paulo tá falando. Eu me considero realmente inocente, mas é melhor eu não ouvir a mim nem os outros. Eu falei assim, cara, não quer dizer que você não tem que ouvir as pessoas que estão ao seu redor. Mas, naquele versículo que Deus fala assim, sei lá, não sei onde está na Bíblia, mas alguém fala assim, Deus, esquadrinha o meu coração, sonda o meu coração e prova-me. Porque naquele momento eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu realmente poderia ter sido generosa com essa pessoa e poderia ter feito o que ela fez, mas eu não quis. Ou seja, então até às vezes quando eu quero fazer boas obras, eu tô fazendo com a intenção de tipo, eu sou boa. Não, você não é boa, filha. Né? Então eu falei assim, cara, o Tim Keller, ele realmente me pastoreou, porque ele me mostrou na cara, assim, aquilo que às vezes pessoas que andam comigo não querem falar, assim, né? Ou talvez porque eu não mostro essa parte, né? O Tim, ele tem isso, ele deixa a gente nu, né? Total, amiga. Total. É a nudez da alma total. Escondendo pra quem tá muito perto, né? Não, a gente pode esconder. A gente esconde às vezes da gente. É verdade. Pois é. Não é? A gente não quer ver essas coisas, a gente esconde. E ele, tipo, escancara. Os deuses falsos, pra mim, é o que ele faz isso. Nossa. Vocês todos leram? Vocês dois leram? Sim, eu li o Deuses Falsos, Deus Pródigo e o Exumado. Ele leu mesmo, né? Bastante. Eu queria... Esse aqui eu não li ainda. Não, assim, cada marcação é um pecado meu, entendeu? Não, gente, as perguntas... Tá faltando. Amiga, né? A Luísa leu, você leu. Eu não sei vocês, mas bem no início, antes de começar o primeiro capítulo, ele faz perguntas. Quando vocês foram responder as perguntas, doeu? Porque pra mim doeu muito. Não, esse livro me doeu toda. Todas as páginas. Amiga, imagina, eu nem tinha começado a ler, eu fui responder as perguntas e eu já fiquei como Caim, quando Deus fala assim, cadê seu irmão? Já fiquei armada assim. Sim. Nossa. Quando a gente fez o Clube do Livro dos Deuses Falsos, a minha mãe quis participar. Foi o Clube do Livro de Teologia para Geral. E aí teve um determinado dia lá, e a gente já estava mais pra frente no livro, ela olhou e falou assim, filha, será que eu tenho esse Deus falso? Meu Deus, esse livro. Eu falei assim, ela falou assim, como é que é pra você? Eu falei assim, mãe, eu tenho todos. eu lendo esse livro, a sensação é essa, não sobra nada. Ele esquadrinha mesmo, né? É aquilo... Nossa, você fica nu. Não. E pra mim, inclusive, deixa eu fazer aqui uma recomendação. Então, se você nunca leu Timothy Keller, gente, eu não sou profissional do rolê, não sou igual a Flora, que já fez milhões de podcasts. Deuses Falsos. Comece por ele. Se você não gosta de ler, e aí precisa de uma coisa mais pequenininha, aí vai no Ego Transformado, que é maravilhoso também. Mas o Deuses Falsos, eu acho que ele pega o que tá no ego, ele pega um pouco do que tá no significado do casamento e ele explica de uma forma muito prática. E pra mim, o fenomenal desse livro é que ele traz, se eu não me engano, em cada capítulo uma história bíblica diferente pra ilustrar o que ele tá querendo dizer. Sim. Só que o jeito que o Keller aborda as histórias bíblicas que ele escolhe ali, que ele pesca, né, que ele pinça pra poder ilustrar um tema, é por um prisma que você nunca imaginou na vida. Não, assim, ele quebrou meu encanto por Jacó. Né? Eu já não gostava dele. Não, mas assim, a parte de tipo, ele trabalhou 14 anos, né? Cara, Leia, depende de quem. Eu amo como a vocês Lia. leem. A história dela aqui, você não dá nada por ela quando você lê a Bíblia, né? Ela foi preterida na época e ainda é hoje. Porque quando a gente lê, às vezes a gente fala assim, nossa, mas, né? Tadinha, a gente só fica com dó e é uma mulher rejeitada e tal, e passa batido. Ele traz
o significado dessa história de Leia, como vocês Lia. quiserem chamar, é porque cada um fala de um jeito. Né? Mas eu acho que tem O até na Carlos versão... sempre implica comigo Tem falando que é tradução, Leia. numa tradução coloca de uma forma, sei lá, na NVI tá Leia e na Ara tá... Gente, eu sempre achei que fosse só Lia. É Lia, claro que é Lia. E aí ele traz, sem dar muito spoiler, mas só pra fazer você querer ler o livro, Não, a gente pode dar spoiler, que é isso? É, isso, por favor. Pode dar ele spoiler. fala assim, a mulher que... Ele tá falando sobre um deus falso do coração de Lia. E aí ele fala... ela sempre engravidava e dava o nome na época, né? Os nomes, até hoje os nomes têm muito significado, mas na época era muito relevante. O significado do nome era escolhido muito a dedo, assim, o nome. E todos os filhos que ela tinha, ela meio que dava um significado. Agora meu marido vai me amar, agora eu vou ser vista, alguma coisa assim, não vou lembrar exatamente o quê. E aí, por fim, quando ela teve Judá, ela falou assim, agora eu vou louvar o Senhor. Então foi quando o ídolo dela, o Deus dela, foi quebrado. E ela fala assim, agora... ela entendeu. Aí ela depôs o ídolo, glorificou a Deus no lugar do ídolo. E aí Deus honra, né? Aí, nas palavras do Tim é mais ou menos isso. Ele honra Lia porque Judá, então, é a tribo da qual Jesus vai fazer parte. Exatamente. Isso é incrível, é uma redenção, né? Que Deus traz para a história de Lia, que era aquela que Jacó não quis. A amada era Raquel, a predileta era Raquel, e a mulher lá sempre sofrendo, achando que acha valor na vida dela, nos filhos, e em alguma hora meu marido vai olhar pra mim e nunca olhava, e aí por fim ela descansou no Senhor e falou assim, não, então eu vou glorificar a Deus agora com esse filho, vou entregar pra Jesus, pra Deus, né? E foi isso que aconteceu. Então, quando ele vai ressignificando essas histórias, quando ele fala também de Jonas, por um prisma completamente diferente que você nunca imaginou. Então, esse livro é um achado, sério. Lê um capítulo por semana, você não vai se arrepender, vai doer, mas é aquela dor boa. Eu ia falar igual a dor de academia, que é boa, mas eu não posso falar isso, porque eu odeio dor de academia. Mas dizem as pessoas que fazem academia que é uma dor boa. A dor do parto, talvez. Também não sei. Também não posso dizer. Dor do esporte. Aquela que te recompensa depois. Achei aqui, inclusive. Após anos dando à luz, enfim, houve um avanço. Quando deu à luz a seu quarto filho Judá, Leia disse, aqui tá Leia. Leia disse, desta vez louvarei o Senhor. Que tem esse desta vez, né? Desta vez louvarei o Senhor. Havia um tom de desafio nessa afirmação. Ela era diferente das que Leia havia feito depois de outros partos. Não há menção alguma a marido ou filhos. Parece que finalmente ela tinha removido as esperanças mais profundas do seu coração sobre o marido e os filhos e a colocado no Senhor. Jacó e Labão tinham lhe roubado a vida, mas quando Leia entregou o coração para o Senhor, teve a própria vida de volta. Cara, gente, já vale o livro todo. Demais, é arrepiante. Ok, vocês me convenceram. Esse pra mim é o carro-chefe. Todo mundo é a leitura obrigatória dele. É um dos que eu mais indico pro pessoal ler. Mas assim, ainda comentando sobre o Ego Transformado, o Tim Keller ele gostava muito da Madonna, né? Não é muito doido? Que ele cita, tanto cara, no Deus Pródigo também ele cita Madonna. Quando citou Madonna eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, cara, não é que eu goste tanto da Madonna, mas assim, ver essa imagem na minha cabeça, sabe? Imaginar o Keller, tipo assim, com um óculos e tal, super intelectual e tal, assim, sabe? Num quarto repleto de livros, pensando, e a Madonna faz tão bem as coisas, sabe? Tipo assim... Cara, é uma ponte muito incrível, assim. Ele me ganhou nesse lugar, nesse momento. Mas é legal, assim, o que ele comenta sobre a Madonna, que ele cita uma entrevista que ela deu praticamente no auge da carreira, início dos anos 90, né, assim, grande diva do pop, não sei o que lá. E aí ela disse que quando ela termina um trabalho, né, uma obra, um álbum, aquela emoção, né, não dura tanto tempo, ela logo pensa, tá, mas e aí, qual que é a próxima coisa que eu vou fazer? Né? E essa é uma tentação grande para quem é artista, né? A gente termina uma obra e aí tem aquele pico de adrenalina e logo passa, assim, tá, mas aí eu tenho que fazer uma próxima, assim, né? E também é uma tentação dentro do ministério também, né? De você... A ideia, tanto na arte, quanto no ministério, quanto tudo que a gente faz na vida, de você ser validado pelo que você faz. Sim. De eu preciso fazer uma coisa boa, e aí sim eu tenho valor.
É, E é a uma nossa coisa- identidade atrelada às nossas realizações, As nossas né? realizações. E a gente nem percebe que tá fazendo isso, porque a gente pode ir com um pensamento, não, preciso fazer o melhor pra Deus, né? É difícil, fazer- às vezes, essa Sim. E distinção. o que é válido, você tem que fazer realmente o melhor que você puder no que você faz. Só que sua identidade não tá nisso, É. né? E assim, quando eu li também, isso me bateu um pouco, assim, de eu comecei a pensar assim, nas coisas que eu faço. E se, pô, será que eu tô fazendo isso, né? E é claro que eu tô. provavelmente. Com certeza eu estou, né? Será que... E você mesmo olhando pra si assim, para, mano, claro que você tá, né? Tipo, lógico. E assim, e ele pega de exemplo ali Madonna, uma pessoa que tava no auge da carreira. Não é nem assim a Madonna de quase 70 anos agora, né? E aí assim, eu até fiquei pensando quando eu li, e aí assim, não sei nada da vida da Madonna, mas agora eu acho que até que ela tá indo numa linha mais de produtora e tal, né? Mas até pouco tempo atrás, quando eu tinha lido o livro mesmo, ela ainda estava nativa. E era uma senhora de 60 anos, Acho que ela ainda está. tá? E assim, porque assim, ela estava fazendo uma coisa que não era tão... não sei Tão a palavra comum. certa, comum Tão para comum. pessoa da idade dela. Assim, é uma sim. senhora de 60 anos... Porque é muito performático, é muito difícil, né? dançando Muito daquele corporal. jeito. Porque assim, ela tem a idade da minha mãe, assim. Eu lembro que ela tem exatamente a idade da minha mãe. Então ela tá com 65 agora. Uhum. 65 ou 66. E aí eu fiquei pensando, imagina minha mãe fazendo aquilo ali. Verdade. Dançando no show daquele jeito. Então, assim, Verdade. aí eu fiquei pensando assim, cara, e ela já passou por muitas cirurgias estéticas e tudo mais. Tipo, a necessidade é tão grande de se manter, assim, de ter esse veredito do público, Sim. que ela não consegue largar Saber o osso. os limites, não né? consegue entender, assim, de cara, agora tá a hora de parar, de só cantar mesmo, né? De pegar o microfone e cantar, é isso. Ou de produzir, enfim, eu sei que ela tá fazendo uma parte de produtora agora também e tal, mas a gente pode ficar assim também, assim, de não conseguir ter folga, por exemplo, de trabalho, porque eu tenho que fazer, tenho que fazer, que eu só Porque tenho no final valor das se eu contas fizer. é um ídolo, né? Uhum. Tudo que a gente tá querendo, eu gosto muito, mudando um pouco de autor, fugindo um pouco do Timothy Calorino por rapidinho. Jonas Madureira rapidamente, Não, mas tá tudo no ali. Inteligência Humilhada ele fala sobre isso, né? A gente é Nefesh. Nefesh é fome. Então nós não temos fome de Deus, nós somos fome de Deus. Então a única coisa que sacia a nossa fome, que é aquela historinha que a gente fala, todo mundo tem um vazio do tamanho de Deus e tal, é o Nefesh, a gente tem fome de Deus. Só que aí o que acontece? A gente não pega Deus ali pra saciar essa fome, porque a fome é dele, e a gente vai tentando saciar com os ídolos. Então, o ídolo nada mais é tudo aquilo que você tenta associar a sua nefesh, que é a sua fome de Deus, com outras coisas. Sim. Aí pode ser senso de realização, de poder. No Deuses Falsos, ele fala que existem os deuses que são, tipo, secundários e os que são mais profundos. Aham. Os ídolos profundos, digamos assim. Que é controle, segurança, se eu não me engano. Amor, né? Que é... Mas eu acho que entra na segurança, né? É controle. Mas segurança não é quando ele dá conforto. exemplo de política? Governo? Eu sei que são 4. Controle, Vê se conforto, você acha. segurança e um outro que eu não vou lembrar. Tá no Aqui? capítulo 3. 3? Não, Sim. o 3 é o sobre o dinheiro, que eu tô imaginando que vai estar mais... Mas tá lá. É porque Mas quando eu fiz o porque é interessante, clube assim, do livro, eu marquei. Quando ele fala desses ídolos profundos e que quebra bastante gente, que ele dá um exemplo de um cara aí que eu achei muito interessante, que é, o cara, ele não era crente e Desculpa, tal. o nosso operador tá ali assim. É verdade. Tinha muito envolvimento. Muito bom. Tá ligado, né? Tá ligado. Mas ele dá o exemplo aí de uma ovelha dele lá e tal, que o cara tinha envolvimento com muitas mulheres e tudo mais, e ele tinha um prazer, não só sexual, mas a ideia de gostar de seduzir as mulheres, de sentir assim, de que eu consigo controlá-las, eu paquero e por fim eu tenho elas na minha mão, né, e aí eu tenho uma relação com elas e depois eu as descarto. Mas o ídolo dele ali era a ideia de controlar elas. E aí esse cara se converteu. Né? Então, aí ele para de cometer esse pecado. Né? Não espera que um crente faça isso, que ele vai continuar pegando todas e, né, fazendo isso com as mulheres. Então ele para de cometer esse pecado, que está aqui na superfície. Só que aí agora ele na igreja, ele começa a assumir, ter cargos na igreja, e começa a querer liderar as pessoas e tal. E aí o Tim Keller uma hora senta com esse cara no gabinete e mostra para ele
que o pecado profundo do coração dele... Né? Se você lá no seu devocional já tava apanhando, imagina. Pesado, hein? Aqui, ó. Então, Tim, que E aí ele mostra pro cara que o pecado profundo do coração dele, ele continua cometendo, que ele ainda quer controlar as pessoas. Ele quer sentir o prazer de seduzir as pessoas. Antes era seduzir as mulheres para ter uma relação sexual, e agora ele seduz as pessoas e controla elas dentro da igreja. E aí, assim, o pecado da superfície foi tratado. Que bom, parabéns, né? Você tratou esse pecado da superfície. Só que o profundo tá lá ainda. E não, você precisa tratar ele também. E esses profundos são os mais difíceis, né, da gente tratar. Você vai descobrindo que você tem tanto... Porque se você não trata a raiz, você vai continuar dando fruto podre, né? Sim. Então não adianta só tratar o fruto, tem que tratar a raiz aqui. Achei. Cada ídolo profundo, poder, aprovação, conforto ou controle, gera um conjunto diferente de temores e um grupo distinto de esperanças. E aí os ídolos superficiais, como dinheiro, amor, filho e tudo mais, são superficiais, mas a raiz mesmo é poder, aprovação, conforto ou controle. E tem uma frase do C.S. Lewis, que acho que todo mundo conhece, que é: se eu procuro desejos em mim, neste mundo, e eu não consigo suprir, provavelmente é porque eu fui feito pra outro mundo que não é esse, né? E aí é engraçado, porque eu acho que todo mundo já falou assim: ai, nossa, não sei, fulano fica querendo ganhar 100 mil, e se eu ganhasse 30 mil já tava satisfeito, né? E geralmente não é isso, a gente, não, eu com 15 mil, eu já não vou querer mais nada. Só que, como a Luísa falou, né, então existe uma fome, a gente tá sempre nessa corrida de eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E o Tim Keller, no final do livro, né, porque a pergunta é, tá, então eu tenho esse Deus falso, que pode ser qualquer um. Então eu não vou querer mais, eu vou arrancar ele fora. E o Tim Keller falou assim, não é bem assim. Não é simplesmente arrancar, você precisa substituir, porque você vai arrancar, vai crescer de novo, né? Então, e ele fala assim, sobre a imaginação. Ele fala assim, olha, se a sua imaginação se a sua imaginação não for capturada pela glória e a beleza de Deus, alguma coisa fará, sabe? O que pode ser o dinheiro, o que pode ser o poder, porque eu imagino, por exemplo, a Madonna nesse ambiente imagético e tal, onde, por exemplo, tem o VMA, tem a premiação de X, não sei o quê. Eu fico pensando, a Anitta, por exemplo, não vou nem pensar na Madonna, vamos pensar na Anitta. Ela é super resolvida e tal, tô nem aí. Só que tá aí, porque o ser humano está aí para as coisas. O ser humano quer que tenha 1 milhão de likes lá. Por exemplo, quando a Anitta posta uma foto, eu tenho certeza que ela vai ficar muito triste se não tiver 1 milhão de likes. Quando ela lança uma música, eu duvido que ela não vai ficar feliz. Tanto que ela pede para todos os amigos fazerem lá o marketing dela. Então ela quer sim aprovação. Todos nós queremos aprovação, porque as pessoas sempre vão falar, fulano não tá nem aí. Realmente, existem pessoas que estão mais aí que outras. Mas eu acho que, às vezes, até aquele que tá nem aí, às vezes pode ser que ele tem um ídolo oposto, assim, sabe? Eu não valo um quibe, não sei o quê, né? Então a gente fica nessa busca e até, às vezes por uma certa ignorância, assim, sabe? Quando eu digo ignorância das pessoas não saberem, né, como se arrancam os ídolos, porque eu vejo, às vezes, pessoas sofrendo com certos ídolos nas igrejas, e as pessoas, não, então você tem esse ídolo, sei lá, tipo, alcoolismo, por exemplo. Uma pessoa não deixa de se tornar alcoólatra do nada e com um remédio, assim, nada a ver, né? Então, você realmente olhando para o que o Tim Keller fala da imaginação, sabe? De Deus realmente chegar e substituir aquilo, que não é algo fácil, não é algo simples, né? Não é simplesmente você rezar 2 Aves Marias, não é simplesmente você... É toda uma mudança, né? Eu tava conversando com a Luísa esses dias sobre que hoje em dia, por exemplo, na Netflix, tem aquilo que a gente chama de soft porn. Que é o seguinte, você vai assistir um seriado romântico, não é pornografia, não é um filme pornográfico, mas é um filme, assim, com muito sexo, né? Às vezes é um filme adolescente, muito sexo, assim, muita insinuação e tal, né? E você acha aquilo
normal, assim, sabe? E eu não acho, porque às vezes quando eu vejo as pessoas assistindo seriado, não sei se vocês já viram, né? As pessoas estão assistindo seriado ou não, a pessoa tá lá rindo, assim, que legal. Parece que as pessoas estão consumindo aquilo, assim, sabe? E eu vejo, assim, que às vezes, por exemplo, quando lançam um seriado e eu uso o Twitter, aí tá os adolescentes lá falando, nossa, mas só uma cena de sexo, eu quero mais, não sei o quê. E o povo não acha que é um problema, porque, tipo assim, mas nem é assim, pornografia, mas acaba sendo algo complicado, que pode fazer com que, eu acredito que não só a geração da igreja, assim, sabe? Bem, não só a geração do mundo, mas a geração da igreja também, elas estão consumindo essas coisas, e elas estão você tá até segurando o significado do casamento, elas vão construindo os seus ídolos, seja na área de vícios sexuais, seja na área de você querer um amor para sua vida, mas a sua imaginação está sendo construída através do filme da Netflix. E aí você fala assim, não, mas não é porn, eu não assisti naquele site proibidão, eu assisti na Amazon Prime. Mas, cara, o Tim Keller fala, cara, a sua imaginação é o seu coração, você vai formando verdades, compromissos no seu coração. Aí você consome isso, e aí às vezes não, você consome isso, você alimenta o seu coração, né? um discipulado. Como tá você quer arrancar? Discipulado por isso. Como você vai arrancar esse ídolo? Exatamente. E as comédias românticas, de modo geral, elas passam uma ideia bastante idólatras de relacionamento, né? Total. E as músicas românticas, a maior parte, são idólatras de relacionamento. Não são só uma declaração de amor. É uma pura idolatria, né? E ele fala sobre isso tanto no significado do casamento quanto em Deuses Falsos. Acho que no capítulo 2 que ele fala sobre amor, que a gente está trocando a transcendência de Deus pela questão amorosa, né? A gente está colocando no amor esse peso da transcendência, de achar que vai nos saciar dessa fome da transcendência que a gente tem, que é só Deus que pode saciar. Então a gente está trocando as coisas. Por isso, eu acho muito legal ler também o significado do casamento. Sim, ou seja, leiam todos. Sim. Muito atual. Basicamente. Como foi escrito esse livro? Veio a data. Esse eu ainda não li, vocês precisam me dar... Eu comecei a ler atual. o Timothy Keller por esse livro. Uma amiga minha leu e falou assim, Luísa, lê, porque não é pra quem tá casado. Qualquer pessoa tem que ler. E aí eu fiquei... tanto esse quanto o Ministério de Misericórdia, o Timothy Keller faz a mesma coisa, que ele começa o primeiro capítulo dando uma contextualizada em dados e tudo americanos, né? E, assim, que às vezes a pessoa pode até entojar um pouco no primeiro capítulo, quem não gosta dessas coisas, mas é necessário fazer esse contexto cultural para ele desenrolar o restante. Então, não desespere e fique para além do primeiro capítulo. Mas ele traz muito sobre isso, ele fala sobre isso que você estava comentando, né? Sobre como que a gente foi discipulado pela cultura, enfim, pelas coisas que estão sendo produzidas hoje, a querer substituir a transcendência e o lugar de Deus no nosso coração por esse ideal de amor, de romance, e aí a gente pode entrar até naquele papo da revolução afetiva, né? Que é o que hoje está moldando muito. Inclusive, quando você citou o livro dele, Fé na Era do Ceticismo, o Gui comentou isso nessa aula de domingo, por isso que eu tô com isso fresco na cabeça. O Tim, quando ele lançou, ele falou assim, cara, eu tô lançando esse livro até atrasado, porque é um livro de quando a religião ainda era questionada se Deus existe ou não existe, eram coisas apologéticas que a gente está mais acostumado. E aí ele lançou esse livro em resposta a essas dúvidas. Mas quando ele lançou, ele já sabia que a pergunta tinha mudado por conta da revolução afetiva que a gente está vivendo, né? Que a pergunta não era mais essa, a questão é mais do sentimento, né? Porque agora o que a gente sente, os nossos desejos estão regendo a nossa identidade, enfim, a sociedade tá pregando isso, a gente está vivendo essa revolução. E aí ele lança o Deus na Era Secular, para trazer a resposta para essa nossa classe criativa da revolução afetiva, enfim. Então, é bem legal, assim, como é isso que eu tô falando, o fio condutor, né? Ele vai pegando realmente a demanda dessa classe e vai respondendo aí pelos livros de uma forma muito atual. Bem legal.
Sim. Só um parênteses aqui, que ele gosta muito de Lewis, né? Que eu peguei, que aí eu sempre acho uma citaçãozinha. A esposa dele, eu acho que tem alguma coisa assim, que a esposa dele, antes de eles se conhecerem, eu não sei se foi na faculdade que ela estudou C.S. Lewis. Não, a esposa dele trocava cartas com C.S. Lewis. Jura? Eu acho que ele, não sei se trocava cartas. Assim? Mas tinha algum contato? Tipo, Eu acho que ela novinha, né, provavelmente. ela mandou uma carta pro C.S. Lewis, ou o C.S. Lewis respondeu, não tô sabendo explicar direito, mas tem essa história. Então foi muito engraçado, porque depois eles se conheceram, ele também curtia C.S. Lewis. Sim. Eu tô vendo a fotinha dos dois aqui. É, mó fofinho. Aquela frase, namore alguém que te olha. Exatamente. Como o Tim Keller olha pra Kate. É muito Eu acho que eu fofo. nunca vi essa foto. Eu acho bem fofo no início desse livro que os dois falam assim que a oração que eles fizeram quando eles se casaram era para que o casamento dos dois fizessem os outros sorrirem. Eu achei tão bonito. Olha só, ele acabou de nos fazer sorrir, olha só. E é lindo, porque às vezes existem casamentos, né? Pessoas que eu conheço e quando eu vejo a conexão, sabe, a harmonia do casal, eu falo assim, cara, eu acho que eu entendi o que o Tim Keller tava falando, porque eu olho e para vocês e eu tenho vontade de sorrir mesmo, assim, sabe, de você ver Deus sendo representado lá nessa aliança, então Aquele Samuel, esse recado é pra vocês. Sim, os queridos. Você não conhece, né? Pô, mas é real, uns queridos. Seria até mesmo. até porque ao contrário também acontece, né? Pra muitos casais, a gente olha e sente uma... ai, que tristeza, Que né? tristeza. Ai, que tristeza. É assim, ai. Nossa, realmente, Mas muito enfim, doido. esse livro não é só para casados, inclusive Sim. solteiros. Antes de entrar em qualquer relacionamento, leiam esse livro, porque talvez você pode até repensar. Ah, é? Vale muito a Eu pena. quero muito ler com meu namorado ele. Boa. Tá na nossa Leia. lista. Leia, é muito Leia. bom. É muito bom. O Tim Keller é sublime, é sublime. Não, Essa sério. palavra, você gosta muito dela. né? É sublime. Eu falei que ela tem que fazer um podcast dela, Sublimecast. Aí, ó, bom. Já Não, tem um nome. eu tava contando porque a mãe dela trabalha no estado de Minas, né? E quando eu era criança, tava entrando na adolescência, meu pai assinava o estado de Minas, aí tinha um caderno lá que era Gurilândia. E tinha uma seção onde a gente deixava a gente trocava cartas com as crianças que deixavam o endereço. Eu deixei, e aí eu nem lembrava mais. Eu guardo as cartas até hoje, mas eu não lembrava mais porque tinha uma sessão onde a gente podia mandar poemas. E aí, mais tarde, eu fui encontrar com uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, mas troquei cartas através do Gurilândia. Eu encontrei com ela e ela guardou um poema que eu escrevi quando eu tinha, sei lá, 10 anos. E o poema se chama Sublime. Olha isso. Olha só. É muito Coisa sublime engraçada. isso. Parece Que que história sublime. Mas é engraçado que você foi num podcast lá do Clube Ictus, e aí parece que tinha umas palavras sorteadas que você tinha que dar um jeito de colocar. E era essa palavra pra você. Então foi meio que manjado. A minha palavra era sublime? Era. Eu não lembrava. Não, assim, ou de outra pessoa lá, mas eu lembro de ficar ouvindo o episódio e toda hora alguém falava sublime, mas eu acho que era você mesmo. Olha, eu não lembro. Talvez eu possa ter... Porque eu também tenho que escolher uma palavra pra eles, né? Tá. Eles escolhem pra mim. Será que eu... Não sei. Então, É tipo talvez, frente então com talvez você provável. escolheu pra ele sublime. Talvez. Porque eu lembro de o episódio inteiro alguém tá falando sublime. Ela mandando Você. antes, né? Se Você deve ter tiver mandado uma pra ele palavra. sublime. Nossa, maravilhoso. Gente, Se não for sublime, eu não participo. Ela mandando antes. gente, deixa eu só comentar de um livro que ainda não foi lançado no Brasil. Eu acho que quem tem os direitos autorais é a Vida Nova, né? Então, Vida Nova, eu tô esperando o livro Perdão chegar. Uhum. Eu tenho certeza que eu vou apanhar muito, porque eu vi Você não leu ainda, pra você até que você já tinha lido. Não, eu ainda não li, não, porque tá muito caro em inglês. Queria comprar em inglês, mas, tipo assim, tá quase R$100, porque eu compraria. Dólar, né? Em dólar. Mas, por exemplo, eu vi um vídeo onde o Tim Keller, ele gravou esse ano, pouco tempo antes de morrer, falando sobre o livro. E o início, ele já começa... Eu falei assim, não, eu vou apanhar. Ele falou assim, olha, se o crente que foi perdoado por Deus, ele diz que não pode perdoar o outro, eu tenho minhas dúvidas se ele realmente aceitou Jesus. Uai, porque se você pediu a Deus que ele te perdoasse, então quer dizer que você é consciente de que você é pecador. E como que você não vai perdoar o outro?
E nisso ele tava falando assim, porque hoje, tipo assim, na cultura, assim, do Brasil e do mundo, a gente fala assim, eu perdoo, mas continuar vivendo, por favor, né? Não, eu perdoo, mas as coisas vão mudar. Só que esse linguajar é muito carnal. Mas quando eu vi o Tim Keller tava falando isso, eu falei assim, não, mas tipo assim, é porque Deus, né? Deus consegue perdoar dessa forma. E me doeu tanto. Tipo assim, da mesma forma que me doeu lendo outras coisas, mas eu fiquei pensando isso, porque eu já falei isso. Eu falei assim, não, se você pisa, se você realmente faz uma coisa comigo, um absurdo, eu te perdoo, não vou ficar alimentando nada, mas você não aparece lá em casa pra tomar café da manhã, não. E eu falei assim, gente, o que o Keller tá falando isso pra mim? Eu falei assim, meu Deus, imagina eu lendo esse livro Perdão. Que meu pastor... Misericórdia! E eu falei assim, cara, o Tim Keller não se cansa de dar na minha cara. Porque eu tô até agora, sério, eu não li o livro, mas eu tô até agora tentando responder, porque como eu leio brincando que os autores estão conversando comigo, e aí quando eu faço meus devocional, eu respondo, eu falo, não, porque eu acho assim assado, né? Eu falei assim, qual que vai ser minha resposta pra ele? Porque eu realmente, as pessoas geralmente elas dão essas justificativas e elas acham que estão arrasando. Não, te perdoo, mas você não vai ir no meu aniversário. E eu falei assim, cara, não, sério mesmo, o Tim Keller, ele é um cara fora de série. Sério mesmo, eu acho assim que tô brincando, Deus faz, é brincadeira essa minha frase seguinte, Deus faz algumas amostras, não nascem todo ano, mas é porque, como é que uma pessoa tem essa capacidade, assim, porque às vezes você lê um livro na Bíblia e você não pescou, ele vai pescar, sabe? Sim. Às vezes você lê uma parábola, gente, sério mesmo, quantos pastores falam que quando leram o Deus pródigo, algo virou a chave. Sim. Sabe? Então eu fico assim, impactada, assim, com a capacidade dele de transformar e de trazer aquilo. E, tipo assim, ele fala aquilo que eu tô sentindo. Em todos os livros. Ele fala daquilo que eu não quero pensar. Porque eu não tô querendo pensar sobre perdão, né? Então, eu sinto saudade, sério mesmo, eu sinto saudade do Tim Keller, porque eu sinto assim, ao mesmo tempo, o Tim Keller, ele me dava um sentido, assim, porque ele não é brigão, assim, sabe? Quando você vai pensar em político, assim, né? Então eu sinto, tipo, será que a gente ainda vai ter uma certa unidade? Porque eu acredito que exista uma certa unidade ainda no meio cristão, mas quando o Tim Keller foi, eu pensei assim, nossa, agora vai virar bagunça, porque o Tim Keller é a única pessoa que fala assim, eu não vou falar o meu voto. Né? Ele era uma voz conciliadora, ele não é aquela pessoa que falava, não, eu vou falar o meu voto aqui pra igreja votar junto comigo. Não, ele era realmente aquela pessoa que, durante as eleições, eu falava assim, nossa, deixa eu ouvir ele, porque ele realmente entende que nem a direita nem a esquerda conseguem capturar o evangelho, e ele não tem medo de falar isso. Aí eu falei assim, eu tô órfã. Então eu realmente sinto uma saudade que eu não sei explicar, porque eu não conheço ele. É muito louco. Mas a gente vai se ver no céu, né? Pô, vamos poder tomar um café lá. C.S. Lewis, pão de queijo, o Tim Keller e Paulo na mesa, já pensou? Nossa! Bota Paulo. Porque meus três autores preferidos, assim. Paulo, Tim Keller e o C.S. Lewis. Então, botar os três juntos, assim, fazer um podcast com os três. Não, vai ser muito... Eu ia querer um café com Jó. Eu sei que ninguém fica falando que ama Jó, mas eu sou alucinada com ele. Eu casaria fácil com ele. É sério. Gente, Jó, ele devia ser um humão. A Flora é muito fora da caixa. É sério, não. Gente, sério mesmo. Eu li Jó e nossa, eu amei. Eu falei assim, caramba. Eu amei ler. Agora nada padrão. Não, sério. Eu me casaria fácil com Jó, com José. Ai, meu Deus. José. Do Egito ou José? É o José que ele... sim, que rejeitou a mulher de Potifar. É o José do Egito. Isso, não, mas é que ele nasceu um saco. Tipo assim, ele cresceu sendo bem ele chato. Era todo mimadinho. Mimadinho, mas ele se tornou homem. Olha, gente, virou um é muita ousadia, né? Falar assim, José era chato. Ele era assim, amigo. Não, mas ele era pra vitória. Ele era chato. No caso, um café com José, com Esther, com Jó. Também era legal. Provavelmente Isaías e Jeremias. Eu ia amar um café com eles, porque... Não precisa Jeremias escolher, ia ficar chorando todo o tempo mundo lá. inteiro. Jeremias, pessoal, complicado, né? É um pessoal difícil, né? Não, mas é porque... Eu não sei se é
Porque às vezes você vai vivendo certas coisas na sua vida, aí você lê um livro, aí te impacta tanto, que aí você sente que tem alguma coisa com aquela pessoa. Então, os livros proféticos foram muito importantes pra mim quando eu dava aula lá na Avalanche, assim, sabe? Eu li muito esses livros pra escrever sobre racismo. Então, eu fico querendo. Eu li muito Esther e Jó pra escrever sobre racismo. Então, eu queria eles, assim, na mesa. José, eu queria casar com ele, mas... E ele era bonitão, né? Pelo Não é? Enfim, eu nem olho pra isso. Eu olhei... ele era homem. As revistas que a gente tinha de escola bíblica quando era criança... Era o José bonitão? Ele era malhadão, cara. Ei, Flora. Não era por isso. A ilustração dele correndo da esse é esposa de imaginário. Potifar. Que pra vocês que não sabem... José era crossfiteiro. Não, a Flora é da mesma igreja do Manson, então é Ai, tá aí, não. Você foi condicionado, tá Tá aí explicado esse Ok. imaginário. Não é. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa com vocês. Não tô zoando. Eu tenho no meu devocional de 2016 umas 10 páginas só falando por que eu me casaria com José. Eu não tô zoando. Gente, E eu vou quero destrinchando, assim, tipo assim, o caráter dele, as coisas que ele faria, assim, no casamento. Eu não tô Isso é um zoando. crush. Ele é um crush. Tipo assim, eu não sei por que ficam falando. Ai, vamos falar sobre masculinidade, falam de Davi. Ai, gente, me poupe, né? E falar de José, Jó. Sim, Ótimo. sim. Daniel, assim, Ai, tem uns Daniel. caras Ai, Daniel também é um ilibados, né? crush. A gente tem que publicar esses seus devocionais, porque... Verdade. Ah, Por não. Pílula de livro. Tim É Keller. muitas Como é que coisas. pode chamar? Sublime? Sublime o quê? Confissões da Flora, né? Tem que ser alguma Confissões coisa As assim. sublimes confissões da Flora. Sublimes confissões. Depois de eu morrer, né? Porque imagina, o povo vê o que eu escrevo lá. Não precisa. Sublimes É. com, Você já tá sublimes contando? confissões. Exato. Quer dizer, Não, mas eu não tô exato. Tá contando gravado, você todos sabe. os detalhes, né? Não, você pode fazer volumes, assim. Esses volumes aí dos crushes vai ser os primeiros, que vai dar um boom, assim, na coisa. E aí os piores você vai deixando pra depois, assim. Ah, sim. Os mais constrangedores. Né? Ô, gente, mas... Pô, mas Que privilégio falar do É. Tim, né? Porque ele realmente... A gente foi muito privilegiado de ter uma pessoa como ele na nossa geração. Ajudou Sim. a gente a responder muitas questões, né? Muito. Nos orientou bastante. sim, sim. Porque a Uau. gente é uma geração com perguntas muito, muito específicas da nossa época, né? Porque, assim, sei que cada século teve suas próprias questões, mas a gente meio que consegue até juntar, assim, não, os séculos, né, sei lá, o 12 a 15 era mais ou menos assim, do 16, né? Agora o nosso, assim, Mas são várias. é um tanto de questões, Pra cada... né? E, assim, cada 10 anos, cada 5 anos, já mudou as questões que a gente tá lidando no mundo. E a gente não consegue responder tudo que tá acontecendo pra gente mesmo, né? É. E ele conseguiu, assim, abordar muitas questões e com uma postura muito equilibrada, né? Muito. Muito equilibrada. É isso aí. E eu acho que... Aí você falou aquela questão de... Parece que Deus, ele sorteia, né? E de vez em quando ele lança, né? Uns Keller no mundo, assim. Essas pessoas que têm uma capacidade muito diferente em relação a alguma coisa, né? A ler as pessoas, a ler a sociedade, a fazer essa tradução, né? Eu acho que é muito real isso, assim. Realmente Deus fala assim, não... Agora eu vou mandar essa pessoa com essa habilidade específica. E o Keller me ensina muito, aí pensando sobre isso que ele falou sobre a visão de si mesmo, né? Que é não ter humildade no lugar errado, sabe? Então, tipo assim, se o Keller ele tem essa visão de si mesma pequena, ele não escreveria tanto, né? Imagina se o Keller ficasse com uma falsa humildade, assim, sabe? Não, mas eu não posso falar sobre tudo isso e pá. Não, eu penso assim, poxa, ele realmente reconheceu isso, que ele tinha algo a dizer, e ele disse, sabe? Então, tipo assim, ele pegou esse ministério, ele exerceu ele. Claro que tem uma história, eu não lembro quem que falou aqui, que ele começou a escrever depois de bem mais velho, né? Não tem isso? Sim, acho que depois dos 58, se não me engano. Olha que loucura, muito louco, né? Dos 50, não, Depois eu dos tinha visto. 50, né? Quem falou isso? Foi aqui? Não lembro. Eu Foi lembro que eu aqui ouvi isso. Foi? Mas eu acho que foi o enfim. Sadler. Foi o Sadler. Que citando, assim, tipo, que ele já tinha não sei quantos anos de ministério pastoral. Sim, Aí que ele começou a depois dos escrever. 50. Depois de 50. Pois né? é. Mas ao mesmo tempo é isso, sabe? Essa coragem, assim, esse lugar de se colocar Aham. em relação aos talentos que Deus te deu mesmo, às capacidades que Deus te deu. Poxa, E também isso mostra que realmente ele crê naquilo, porque quando eu olho o Tim Keller, porque você vê que tudo se conecta, dá vontade de seguir mesmo, porque ele é convicto naquilo que ele tá falando. Coerente demais. Né?
Você Então ele pensa um crê monte de nisso. livro. E ele não esconde as dificuldades que ele mesmo tem, né? Ele Isso é louco. fala assim, não, mas isso aqui, eu percebi que eu tenho essa dificuldade e tal. Ele vai falando assim, ele não fala assim do tema de fora, assim, né? Ah, tem um cara que tem esse, eu considerei uma pessoa que tem esse Tinha problema um aqui. Tinha um amigo meu. Tinha um amigo meu que é pastor que ele tinha. Mas ele fala das coisas que ele vai percebendo nele mesmo, assim, Sim. todos os livros, né? Ele se confessa assim também. Então, assim, você sente uma proximidade muito grande, né? Do que ele tá falando. É uma pessoa de verdade que tá falando ali. Ai, maravilhoso. E olha só, você tá falando aí, tipo, ele sabia quem ele era, né? Então, ele escreveu maravilhosamente e continuou escrevendo, ou seja, ele acreditava naquilo. Mas, por exemplo, eu lembro quando ele morreu, eu acho que o George Bush escreveu alguma coisa falando assim, gente, o Tim Keller, ele, né? Tipo assim, ou seja, alguém que não é do meio teológico, além dos... ele saiu no The New York Times, ele saiu na Fox, whatever, esses sites, assim, grandes mundialmente. E, gente, convenhamos, ele tinha tudo pra ser esses pastores aí, popstars, que tem, tipo, tem, sei lá, um canal na TV pra ele falar, porque lá nos Estados Unidos é bem comum, né? O pastor, ele tem um canal na TV, como é o nome dele, ele não... E ele resolveu não, tipo assim, ele tinha lá as igrejas, a Redeemer, eu acho que é Redeemer, né? Isso as mesmo. igrejas que ele Tá passando um carro alegórico aqui, cara, do nada, tá, gente? Carnaval atrasado, mas já passou, pode falar. ele tem essas igrejas lá que ele criou, ele fundou lá em Manhattan, e podiam ser igrejas luxuosas, né? Pra ele falar assim, nossa, eu sou top, porque a gente tem muito disso. Mas não, ele escolheu seguir um caminho diferente, assim. Ele podia ser, tipo, o bilionário, assim, porque os livros deles vendem muito, né? E aí tenho um cantor, Lecrae, que eu amo, né? Um cantor americano que ele canta rap. E ele falou assim, quando ele morreu, ele falou assim, cara, eu amei muito o Tim Keller e ele era realmente alguém que eu gostava de ouvir. E é interessante, porque lá nos Estados Unidos as coisas são realmente muito segregadas, assim, né? Tipo assim, você fica aqui, você fica ali, não somente na questão racial e tal, né? Então você tinha lá, improvável, um cara negro que canta rap. Ele é cristão, mas... ele é negro e canta rap, e você tem um teólogo presbiteriano, reformado, branco, né, em New York, e aí eles eram amigos, sabe? Tem um post do Tim Keller no Twitter, no qual ele posta um single do Lecrae, aí você fala assim, o Tim Keller ouve... Você fica pensando, como que ele... Imagina, né? E aí, o Tim Keller, ele reposta... Tim Keller, o Lacroix, a Madonna, essa galera. Pois é. Imagina a playlist dele, né? Tipo assim. E aí, nesse post, ele falou assim, eu mal posso esperar pra ouvir, porque tava pra ser lançado, assim, Legal. sabe? Então, depois eu fui vendo fotos deles, além do The Gospel Coalition, que é o site que o Tim Keller criou exatamente, onde tem pessoas de várias religiões... não várias religiões. Várias linhas, né? De várias denominações, onde elas discutem sobre várias coisas, assim, sabe? Aí eu vejo, assim, tem vários vídeos com Lecrae, com outros rappers and whatever. O Tim Keller, o John Piper faz isso também, né? Mas isso é algo que, de uma certa forma, me aproxima, assim, do Tim Keller, assim, que ele era uma pessoa, assim, que ele era do povão, assim, sabe? Quando eu digo do povão, quer dizer que ele falava com todos. Eu acho que é por isso que ele realmente conseguia traduzir bem. É como, sei lá, eles falam assim, que tem um teólogo que fala que quando o cristão precisa ler a Bíblia e os jornais, né? Mas Sim. não é simplesmente assistir o jornal, é realmente falar com aquele que pensa diferente de você, sair da sua bolha, né? Então, ai, nossa, eu poderia ficar aqui até amanhã falando de Tim Keller, porque Vai ele ter é que ler maravilhoso. deuses falsos de novo, pra ele não Pois virar é. um deus. Eu só tô brincando. Gente, a intimidade de amiga. Mas Deus perdoa. Mas a gente tem que fechar, né? Tá ficando... Sim. Gente, então, eu sou um leitor, assim, iniciante do Keller, tá? Mas só dar o meu testemunho aqui. Eu li Ego Transformado e li Como Integrar Fé e Trabalho, assim, porque o tema empreendedorismo e trabalho sempre foi uma coisa que eu achei que tinha muito pouco, né? E
para surpresa de 0 pessoas, estava lá Keller falando, né? E não só falando, mas tendo projetos incríveis lá com a galera da igreja dele, etc. E esse livro, ele me ensinou, assim, e o Keller, ele vai lá em Gênesis para falar sobre trabalho, ele ressignifica toda a imagem, assim. E foi no livro do Keller que eu li uma que é meio longa, é tipo um conto, né? O conto da a Folha de Nigel, aí, que é um conto de Tolkien. Eu não lembro, eu tô tentando lembrar o nome do livro que tá esse conto. Mas enfim, eu deixo aí na descrição. Mas assim, é um conto lindo que fala sobre um cara que trabalhava, que ele era pintor, né? Ele era pintor e ele era muito perfeccionista, sabe? Ele era perfeccionista e ele estava pintando um quadro gigante, e ele queria pintar uma floresta, né? Mas aí, no final das contas, ele adoeceu e morreu. Tipo assim, resumindo a história, né? E quando eles chegaram lá para ver o quadro desse cara, como ele era extremamente perfeccionista, né? Eles chegaram lá e viram apenas uma folha desse pintor. Ou seja, ele tinha a vida inteira, ele tinha pintado uma folha só. Mas a ideia não é só que ele é perfeccionista, mas é que ele era zeloso mesmo, né? E ele tentava fazer aquilo com o maior zelo possível, o maior cuidado possível, mas ele conseguiu fazer só uma parte do trabalho. E aí esse cara morre e vai para o céu. E aí no céu ele encontra toda aquela paisagem que ele tinha imaginado, que ele tinha visto, mesmo tendo feito e visualizado apenas uma parte, né, do seu trabalho. E aí lá ele explica, né, que independente do nosso trabalho aqui na Terra, né, ser tão pequeno e tão minúsculo, e a gente não conseguir completar, né, as coisas que a gente faz e fazer com perfeição, um dia na glória a gente vai ver tudo aquilo que a gente fez e em completude, né? E eu acredito muito que a morte do Keller, eu estava passando por dias assim, em que eu estava com muito medo da morte, sabe? E, sabe, acho que um pouco por imaginário também, sabe? Forma de ver e tal. E aí, ver a forma como o Keller foi encarando a morte, né? O filho dele publicou um texto, né? Falando sobre que ele já estava pronto, né? Ele estava pronto para se encontrar com Jesus, etc. A frase dele, eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Então, assim, me inspirou demais a pensar dessa forma mais, enfim, remidora da morte, essa forma mais clara e mais cristã mesmo da morte, né? Com os olhos da ressurreição e com os olhos da redenção. Então, assim, vocês falaram muito sobre esse ponto da obra dele, né? E aí eu fui pego assim na curva com esse relato em relação ao momento que ele estava no leito de morte dele, assim, né? Então, enfim, muito inspirador, né? É isso. E vamos caminhar pro final, né? Sim. Vamos de fofoca reversa aí. Sim. Então, fofoca reversa, né, gente? Especial Tim Keller, né? Fofoca reversa, a gente tem o nosso quadro aí que é falar bem das coisas, indicar livros, músicas, indicar filmes, qualquer coisa que seja coisa boa. E, enfim. Você já tem a sua aí? Pode deixar todo mundo elas? Falar? Beleza. Vocês têm alguma coisa em mente? Preparada na cabeça? Pode indicar os próprios livros do Tim Keller, os preferidos, né? Que vocês recomendam. Os que não estão aqui na mesa, por exemplo, que a gente... vocês já falaram que legal começar por esse, né? Vamos falar aí. Vocês querem falar da ordem que é legal ler? Fomos os 10 primeiros, né? Tipo assim, né? E por quê? Não, eu realmente acho que é legal. Eu sei que a Luísa falou que começar pelos deuses falsos, né? Mas acho que a pessoa pode começar pelo ego transformado. Você pode começar pelo ego. É porque a questão é o seguinte. Tem dois. É que se você resumir isso que tá aqui. Entende? Tipo assim, não quer dizer, então não vou ler. Não, leia. Mas é porque a essência... É porque, na verdade, tudo isso aponta para uma verdade. Então, o Tim Keller, ele é bem evangelístico nisso. Então, você conhece nos livros dele a fé dele. Só que aí ele dilui nesses livros aqui. Sim. E realmente você consegue encontrar
tanto esse livro, Ego Transformado, Deus Pródigo, o Significado do Casamento, aqui, né? Nos deuses falsos. Então, tipo assim, se você quer, você vai falar assim, vou ler um livro do Tim Keller antes de morrer. Então, leia Deuses Falsos, porque você vai encontrar tudo isso aqui. Vai mesmo. Fala igual o Jonas Madureira. Não pode passar dessa vida sem ler. Não pode. Não. Sem ler Deuses Falsos. Não pode passar da vida Até sem porque ler. você vai viver errado. Não, exatamente. Leia. Legal. Né? Então, tá. Ou seja, você já sabe que você provavelmente... Eu sei. Errado. Você tá vivendo errado. Brincadeira. Eu sei. Mas eu acho importante o livro que você leu do Fé e Trabalho. Assim como integrar fé e trabalho. A questão é que ele tem para várias temáticas, né? Você pode Essa é a escolher. questão. Então, qual que tá sendo o seu rolê agora? Qual que tá sendo a sua dúvida? Qual que tá sendo a sua angústia? Você vai achar. Então, tem o do sofrimento, do Keller, que é muito legal. Tem uns que eu amo. Eu li o Gálatas e Você, que é tipo um estudo bíblico a respeito de Gálatas. Ele vai destrinchando cada versículo. É uma coisa super rica. Então, às vezes, você tá com dificuldade de fazer um devocional, tem o de sabedoria do Tim Keller, se eu não me engano. E também dá pra fazer esses estudos com esse. Você escolhe um livro e aí você vai lá, que eu acho que tem de Romanos também, tem de vários, que ele fez esses estudos. Então vai muito da demanda da pessoa, mas eu acho que um clássico dele, que eu acho que é a leitura obrigatória, seria o Deuses Falsos, com certeza. E também eu não cheguei a ler todos, mas, por exemplo, os livros bem que mostram a realidade da igreja local, que é Igreja Centrada. Acho que é interessante. É uma série de livros? Não, um livro grande. Só. É um livro grande. Tem uma série de podcasts no BTcast, né? Com isso. Sim. Mas é um livro só, mas ele é grande, assim. Eu acho que vale... Eu tenho a sensação de que... Não sei, talvez seja na minha bolha, né? As pessoas... Tem muitas pessoas, sejam elas mais velhas, mais velhas e jovens, falando muito sobre ser igreja, assim, sabe? Muito. Talvez seja na minha bolha, mas as pessoas estão falando, nossa, o que dá certo? Então, pessoas abandonando suas igrejas, procurando igreja X e Y. Então, tem muito disso. As pessoas têm reclamado muito, mas ao mesmo tempo eu vejo um negócio... aqui não dá mais, sabe? E é muito legal, assim, que no Igreja Centrada, porque eu assisti a alguns vídeos dele falando, porque eu não li o livro todo, eu vejo o Tim Keller falando, assim, que é bem, tipo assim, daquela pessoa que pegou enxada, assim, sabe? E construiu a igreja dele entendendo o bairro, entendendo as necessidades, assim, sabe? E eu acho que vale a pena, assim, pra você aí que tá querendo entender, assim, sabe? Quais são os pilares, assim, da igreja. Sim. Eu acho que vale a pena, assim. Eu quero terminar esse livro também, mas eu acho que leiam, comprem esse livro, Igreja Centrada. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acabei de lembrar. Você falou do Fofoca Reversa? Sim. Pra indicar livro, música e tudo, eu queria indicar uma pessoa que eu acho super relevante e que eu vejo, o equilíbrio que eu vejo no Timothy Keller, eu vejo nessa pessoa e eu sou alucinada com o Instagram dela, é uma teóloga. É a Norma Braga. Não, ela é ótima. Legal. Eu sou Eu até vi muito que ela tava, fã. o nome dela tava aqui, né? Tá aí? Não, você escrita sua aqui na... Eu escrevi? Olha aí, gente. Eu sou muito fã dela então, hein? Aqui, ó. Gadinho da Norma. Capítulo 2. Você botou aqui. É porque a gente ia convidar Grupos de ela estudo, pra tá? poder falar. Ela, infelizmente, não pôde participar, Ai, porque ela tá Norma. muito lotada. Mas Ai, é Norma, porque eu... Você tá ouvindo a gente, eu sei. Então, Ô, Norma, se você Por ouvir, eu favor. sou sua fã. Cara, mas é impressionante. Porque, primeiro que não existem tantas mulheres falando de Sim. teologia e as que existem, às vezes, não são tão conhecidas. E ela fala de um jeito muito equilibrado, que é uma característica que eu gosto muito no Keller e eu vejo nela, né? Então, ela fez o Andrew Jumper, que é o mestrado que eu tô fazendo, e tem muitas leituras lá que também são muito densas e que ela me ajudou com os escritos dela no Instagram, ela nem sabe, a ponderar certas coisas e a ter um equilíbrio. Então, para as mulheres aí que têm interesse, porque ela fala também muito sobre beleza, e dentro de teologia, ela traz tudo muito isso pro evangelho. Então, é gostoso e é uma mulher sábia. E lá vou eu babar o ovo dela, igual você baba do Timothy Keller. Mas, Legal. assim, é uma boa fofoca essa. uma boa Vale a pena referência, seguir. né? Legal. Eu queria indicar... Não só mulheres, homens também sigam, desculpa. Nossa, eu não tenho o Spotify no celular, só uso no computador. Porque eu queria indicar 2 músicos que eu conheci recentemente. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho.
Ai, Vai meu procurando Deus. aí. Enquanto isso, tem a sua fofoca aí, Bruno? Eu tenho. Então, é o que eu acabei de falar, né? Que é o Como Integrar Fé e Trabalho mesmo, realmente. Foi um livro que. Eu acho que primeiro sistematizou muita coisa que eu estava pensando. Foi um livro que eu comecei a ler por causa. Por causa de duas coisas. Assim. A gente estudou esse livro lá no grupo de jovens da minha igreja. E eu fiz um curso também da ABC2 sobre empreendedorismo e trabalho, assim, como relacionar a fé com o trabalho. E lá, esse livro era assim, era o tema, assim, da parada, sabe? E era incrível, assim, a amplitude do Keller falando sobre isso. Mas tem esse outro detalhe, que eu fiquei muito impressionado com quão pouco material sobre isso tem em português, né? Quase em relação nada. a trabalho. Então, assim, aí, na época eu descobri alguns, né, por causa desse curso também. Mas, enfim, esse livro eu acho que é uma base muito legal, assim, onde ele estabelece bases muito importantes para quem quer pensar sobre trabalho. Massa. E todo mundo tem que pensar sobre trabalho, né? Não tem jeito. É isso. Não tem escapatória. Achou aí, Flora? Eu não tô, mas eu queria muito indicar a Elisa, lá da Esperança, que gravou um single, e o irmão do Luiz. Do Luiz? Não, perdão. O irmão do Pacheco. Ah, Pois é. Guilherme. Matheus Pacheco? Não, é Guilherme. Não. Guilherme Pacheco. Guilherme. Pois é, eu queria indicar, Gabriel só que eu não... Sim, eu não sei, eu sei qual que é. Eu já Pois ouvi é. os singles dele. Então, o irmão do Pacheco Elisa. O irmão do Pacheco. e a Elisa. Que é Pacheco também. Mas Aí- ele manda pra gente aí, que a gente bota lá na Pois é, descrição e não, tal. pois é. Não, eu achei muito Um fofo. não sabe o nome, outro não sabe o sobrenome. Perdão, gente. É a memória Guilherme? dos 30 mais. Pois Você tem é. que entender. É O 30 Guilherme? mais depois do Covid já não Cê- tem Eu acho que é memória. Guilherme, mas Será eu que sei. é Guilherme? Eu sei que tem uma música chamada Olhos Castanhos. Isso, alguma Olhos coisa assim. Castanhos, essa é a música. O nome é esse esse. mesmo, É isso aí. Olhos É. Tá Castanhos. certo. Pois é, eu Eu acho que ele tem 2 singles, né? Sim, Isso. sim. Aí eu ouvi a Elisa. Elisa, né? Elisa. Elisa É fofinha. Elisa Loyola? Elisa Loyola, Olha aí. maravilhosa. Aí eu vi, a gente até falou, eu fui tomar, ela me convidou pra tomar um café e a gente falou sobre essa música. E eu ouvi também a música, a música do irmão do Pacheco. Desculpa se Olhos você estiver Castanhos, ouvindo. Olhos Castanhos. Eu não sou muito boa com nomes, mas eu lembro o rosto. Sim. E eu lembro que a música é gostosa de ouvir, né? Aham, Então, verdade. Muito bom. Tá aí, depois fofoca reversa. eu vou mandar pro Madison. Manda pra pra ele. gente que a gente bota na descrição. Hein? Isso. Vai estar lá, Pois irmão é. do Pacheco e parentes do nome dele. Tá. Ele tem Pacheco no nome, né? Verdade, Então, tem, o Pacheco mais novo, o Pacheco mais O novo. Pacheco, já resolve. E a minha fofoca reversa são 2 aí que vai acontecer já nesse próximo fim de semana, pensando aí a data de gravação, a data que esse episódio vai sair, tá? Esse episódio tá saindo dia 13, esse evento é 14, 15 e 16. Vai Essa acontecer semana. a FEFIC. Isso. Que da Sara, Sim, fofíssima. da Sara Gozella tá organizando, Poxa. que é uma feira nacional de autores cristãos, né? Vai ter mais de 50 autores presentes. Você vai estar Mas lá. Vou estar lá. E vou estar lançando também meu livro O Céu de Roma Negra, que é um romance policial que se passa bravo. em Salvador. Quando será? 14, 15 e 16 de julho, aqui em BH. Você vai estar viajando. Tá Acho que eu vou viajando. viajar. E é depois de amanhã. Sim. Pra quem tá ouvindo esse episódio aqui, dia 13 já que é quinta-feira que esse episódio sai. Na sexta, sábado e domingo o evento vai estar rolando. E aí, durante todo o evento, de 10 da manhã às 10 da noite, vai estar tendo palestras, lançamentos, rodas de conversas. O Emílio Garófalo vai estar aqui na sexta Ai, e sábado. poxa Vai vida. ter 2 palestras dele. O Marcos Almeida Olha. e o Rodolfo Amorim vai estar no domingo. Também vai ter uma palestra dele sobre arte e espiritualidade, né? Baseado no livro deles. E também a Débora Ottoni, que escreveu 2 livros. Quer dizer, De Esther. Com várias autoras, né? A Ana Stout participa, a Sara, tem pelo menos umas 10 autoras. De cada Eva livro. Esther? De E de Eva Maria Esther e de Ternoz. Maria Ternoz, isso. É. E elas também vão estar lá falando sobre o livro e tal. E eu vou ter o lançamento, né? Então todos os dias eu vou estar lá autografando de manhã à noite. Que chique. E- Gente, imperdível demais, esse evento. sim. Né? Eu vou. Você tem Bora que lá, bora lá, mata bora. a sua viagem. Vai ter que ir. Fica Sim, viajando, né? E no domingo, meio-dia, vai ter um bate-papo lá sobre o meu livro também. E a gente, como Vitral, vamos estar cobrindo o evento, né? Então, se Olha você só. for lá... Ah! Sim, Gravar, sim. esquece. Vamos estar gravando alguns podcasts lá com os Cobertura. autores. Tá assim agora. Desculpa, gente, não tem jeito. Não cobriu o evento. E dá é até isso, pra picar basicamente. um pouquinho a gravação, que a sala, o estúdio onde a gente vai gravar, tem uma parede de vidro, né, que dá pra feira. Então você vai Oh, estar que andando na legal. feira, de repente vai ver uma parede de vidro lá e a gente lá gravando. Então pode ir lá.
visitar a gente e tal. E a gente vai estar rodando também, conversando com a galera dos autores e todo mundo andando pela feira. Sim. Então, nos vemos lá na FEFIC. Exato. E se você foi ou não foi na FEFIC, meu livro também está disponível aí para comprar comigo, direto comigo aí no meu Instagram. Você me chama lá. E também eu tenho um site, medsonbarreto.com. E aí dá para comprar pelo site. Brabo. É isso. Maravilhoso. Brabo. Vamos fechar? Gente, obrigado. Prazer. Muito obrigado. Vocês querem deixar algum recado final aí? Desculpa qualquer Mensagem, coisa. imagina. O mineiro sempre fala isso depois que a pessoa tá indo embora. Desculpa qualquer coisa. Eu Repara nunca não. fiz isso antes. São duas frases do mineiro. Quando você chega, repara não. É. E no final, desculpa qualquer coisa. Verdade. Mas foi ótimo, gente. Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo Verdade. convite. Quiserem deixar um recado final. Eu só aí, quero fica à vontade. agradecer pelo convite, porque a boca fala daquilo que tá cheio o coração, né? Então, se eu cheio sou de gado do quem que... quer. Então é sempre muito gostoso a gente poder falar daquilo que a gente gosta, né? Então, muito obrigada por esse convite novamente. Foi um prazer. Foi um bom desafio. Sim. Obrigado. E quiserem ouvir mais sobre a Flora, ouçam lá o episódio dela. Sim, Ela fala da trajetória dela e muito mais. sim, Enfim, sim. ouçam. Flora Vamos Muga lá. vai estar aí na descrição também, o episódio. E eu só queria agradecer porque eu adoro na vida ter my firsts, tipo, as minhas primeiras vezes. E é a primeira vez da Luísa participando de um MesaCast comigo. Então, Olha. tipo assim, sorry. Com qualquer pessoa, né? Mas aí ainda com você. Olha o privilégio que eu tenho. Pois é. Forte. Eu Não, achei você sublime sobe o isso. nível, acho, né? Esse é um podcast sublime hoje. Muito bom, gente. Obrigado. Obrigado Coloquem aí demais nos novamente. comentários. Olha eu fingindo que sei. favor, Eu por vou favor. fingir que eu sei. Coloca nos comentários se você acha que a Flora tem que ter o seu próprio podcast. Ai, meu Deus. Sublimecast. Hashtag Sublimecast. Coloca aí. Amiga, você leva jeito bater- pra podcast, tá? Se bater 100 hashtags sobre o Micast, a Flora Ela vai ter que fazer. Bate o 100, gente. Combinado. Ai, ai. Gente, é isso. Valeu demais. Se você Obrigado. curtiu aí esse podcast, se você gosta da gente, seja um vitralista, quiser fazer um pix pra gente aí de qualquer valor, fica à vontade. E é isso. Até o próximo. Dá um tchauzinho pra aquela câmera ali, ó. Valeu, galera. Valeu, galera. Até o próximo. Até mais. Bora.